Muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. E conforme eu disse para vocês no nosso último encontro e no finalzinho, a gente vai estudar hoje particularmente duas coisas importantes a respeito de ponteiros. Primeiro, questões relativas à aritmética de ponteiros. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com aritmética de ponteiros. E em seguida a gente vai ver a questão de ponteiro para funções. Então, com os ponteiros para funções e com a aritmética de ponteiros, a gente vai expandir um pouco mais ainda o leque de possibilidades de a gente fazer programas em C. A possibilidade de trabalhar com variáveis do tipo ponteiro abre para a gente uma gama toda nova de possibilidades de dinamizar o nosso código. Dinamizar no seguinte sentido, de deixar o código mais flexível a modificar seu comportamento, expandir seu comportamento ao longo da sua execução. Afinal, a gente pode, a partir dos ponteiros, alocar memória dinamicamente. E além disso, a gente consegue também fazer passagens mais eficientes para funções usando ponteiros para parâmetros ao invés de copiar parâmetros quando eles têm um espaço que ocupam muito espaço em memória. Né? A gente viu esse exemplo com as estruturas que eu fiz na aula passada, que se uma estrutura ocupa muito espaço em memória, você passar ela por cópia, você vai ter naturalmente uma perda de performance. E o ponteiro ele tem tamanho fixo, independente de quantos bytes ocupe uma estrutura, uma união, então acaba sendo um mecanismo aí bastante interessante. Por fim, é interessante estudar ponteiros, eu vou reforçar isso porque as APIs profissionais de C, a própria API padrão do C é assim, e muito mais outras APIs como SDL que eu trouxe para vocês. Para fazer os temas de trabalho, elas usam muito ponteiros, né? Então, por todos esses motivos que eu já justifiquei, alocação dinâmica, passagem de parâmetros e assim por diante, então vale a pena conhecer bem a questão dos ponteiros. Na segunda-feira eu enfatizei que o importante é que se tenha em mente que ponteiro nada mais é que uma variável que guarda um endereço de memória, tá certo? Então, essa continua sendo um conceito fundamental para a gente não tentar super complicar os ponteiros ou achar que é um conceito inatingível, muito difícil de se trabalhar, quando na verdade te abre possibilidades, mas a partir do momento que você tem variáveis agora que guardam endereços de memória, e esses endereços de memória podem ser dados por meio do operador endereço D, por meio de outras variáveis já declaradas, ou em casos específicos, como eu falei por causa da eletrônica, se você souber exatamente o endereço de memória do seu periférico, da sua placa, que tem um comportamento especial, você pode inclusive usar esse endereço diretamente. Temos uma primeira participação via chat aqui da Maria Alice, solicitando a questão 2510 do Bcrowd. Faça assim, tá, Maria Alice? Assim que a gente finalizar as questões de ponteiros aqui, a gente faz. Essa questão ela tem uma pegadinha no seu texto, eu vou mostrar para vocês aí e já resolvo para vocês no fim da aula. Pode deixar aí que está registrado, tá bem? Então deixa eu passar aqui para o... Vocês estão enxergando minha tela, né? Imagino. Vamos começar com o primeiro dos dois tópicos de hoje, que é a aritmética de ponteiros. Aritmética de ponteiros. Então, o que eu quero dizer com aritmética de ponteiros? A aritmética no sentido da matemática mesmo, de operações da aritmética, soma, subtração, divisão e multiplicação, e naturalmente nem todas essas operações fazem sentido quando você tem uma variável de ponteiros, né? Então, lembrando que um ponteiro ou uma variável do tipo ponteiro seria a terminologia correta, né? Mas a gente pode simplificar chamando apenas de um ponteiro. Um ponteiro guarda um endereço de memória. E o que é um endereço de memória? Nada mais é que um número inteiro não negativo, memória. É um inteiro não negativo que aponta para um byte específico da sua memória. Toda a sua memória é mapeada para inteiros positivos de 1 até a quantidade que você tem menos 1, né? Ou a quantidade que você tem, e o 0 em particular representa um endereço de memória inválido, né? Um endereço não inicializado. Então, vejam vocês que quando você declara uma variável inteira x, essa variável inteira vai ocupar uma posição qualquer em memória, que eu não sei exatamente qual é, e quando você declara um ponteiro para inteiro, você pode inicializar esse ponteiro com endereço de memória de x. Lembrando que esse é o operador endereço D. Isso aqui é só uma lembrança do que a gente fez na semana passada. Agora, o que acontece? No caso lá dos microcontroladores, que eu falei que vocês sabem endereços de memória específicos, que você sabe exatamente que posição da memória você tem que trabalhar, você pode inicializar com um valor específico. Você vai fazer uma coerção aqui só para o compilador não te dar um aviso que você está usando um inteiro para inicializar um ponteiro, né? Mas de fato os ponteiros, as endereços de memória são inteiros, né? Essa sinalização aqui é chamado typecast ou coerção ou em inglês typecasting. Eu estou falando, olha, eu sei que isso aqui é um inteiro, mas eu quero que você entenda que ele representa para mim uma posição de memória. Então, tecnicamente falando, os endereços de memória são todos inteiros mesmo, não tem
segredo contra isso, né? Só a questão da interpretação a gente deixa mais claro o nosso uso quando a gente faz essa correção aqui, mas a princípio esse endereço de memória que eu obtive aqui no x nada mais é que um número inteiro, às vezes bastante grande, mas é um número inteiro. Agora, o que é interessante? Nesse contexto, que as variáveis não faz sentido, ou não faz sentido somar ponteiros. Por que não faz sentido somar ponteiros? Ora, você soma um endereço de memória com outro endereço de memória, você vai cair aonde? Não faz sentido. Mesmo que tecnicamente seja possível somar dois números inteiros, imagine você pega o endereço de memória que está na posição 1000, soma com o endereço de memória na posição 2000. Você está na posição 3000, mas o que tem a ver 3000 com 2000 e 1000? Então não faz muito sentido prático. Então é vedada a soma de variáveis do tipo ponteiro. Então a gente não tem a operação de soma de ponteiros. Mas aí que é importante. A soma, a adição, na verdade, a soma é o resultado, né? A adição de um ponteiro, a variável tipo ponteiro tem um endereço de memória, e um inteiro faz sentido. O que sentido é esse que faz você somar um inteiro com um ponteiro? Isso parece até que eu estou ficando maluco, né? Peraí, tem um endereço de memória que faz sentido somar um inteiro. Isso aqui se chama, o sentido que se faz se chama deslocamento de memória. Deslocamento. Cortei o L aqui, é deslocamento, tá certo? Ela faz uma operação de deslocamento. O que significa isso? Vamos ver aqui graficamente isso, eu já vou fazer um código para vocês entenderem. Imagine que vocês têm aqui o seu endereço de memória, sua memória toda aqui. Imagine que esses 4 bytes aqui, ó, armazenem uma quantidade inteira. E para o primeiro deles você tem um ponteiro P, e o P é um ponteiro para o tipo inteiro. E assuma também que o sizeof de int, ou seja, que o inteiro ocupa em memória exatamente 4 bytes. Então vamos imaginar esse contexto. Você tem um inteiro aqui, esses 4 memórias vão ser interpretados como inteiro a partir do momento que você sai por meio desse ponteiro P aqui. Tá certo? Então se eu fizer endereço de P, é o valor inteiro na região achurada aí, na região marcada. Então, se eu quiser saber que valor está armazenado, eu vou pegar esse padrão binário armazenando esses 4 bytes e tudo. Aí o que acontece? Eu posso fazer uma inicialização do segundo ponteiro Q, que é igual a P mais 1. É esse contexto que eu falei para vocês agora. Um ponteiro mais um inteiro. O que significa isso? Quando eu somo uma unidade no ponteiro, tem que tomar bastante cuidado, que imagine que esse P aqui, essa posição de memória seja 0, 1, 0, 0, 0. Aí você fala, opa, isso é um número inteiro. Em hexadecimal, mas é um número inteiro. Somar 1, então, passaria para o próximo byte? Na verdade, não. O tipo básico do ponteiro vai te dizer a quantidade de deslocamento que você faz por unidade de medida. Então, como o ponteiro base é para inteiro, o Q vai saltar 4 bytes e vai apontar para cá. E por que é interessante esse comportamento e não simplesmente somar um na sequência ali, né, e passar para o próximo byte? Isso significa que se P aponta para um vetor de inteiros, toda vez que eu somar mais um, eu vou fazer com que o ponteiro caminhe um elemento do meu vetor. Então, que a partir desse ponto ele interpretará esses novos 4 bytes como um inteiro. Se eu fizesse aqui um outro ponteiro aqui, int t igual a p mais 2, então saltaria a partir do p 2 posições de inteiros, ou seja, 4 mais 4 saltaria 8 bytes e apontaria para cá, onde é que seria mais uma região que comportaria um inteiro. Então, somar inteiros positivos em um ponteiro desloca ele o número inteiro de posições, levando em consideração o tamanho do salto, o tipo base do ponteiro. Veja que quando eu penso em deslocar para a direita, nada me impede de me deslocar para a esquerda. Imagine que eu tenho aqui o ponteiro R, que é o P-1. Então, P-1 significa que eu vou voltar para trás 4 bytes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou apontar ele agora para cá. Então, R aponta um inteiro para trás. Então, a aritmética básica de ponteiros é essa. É um ponteiro mais um número inteiro, tá certo? Vou mostrar isso para vocês aqui na prática, olha só. Deixa eu abrir aqui um código aqui, aritmética.c. Então, vamos pegar aqui a stdio para a gente ver algumas coisas aqui com a printf. E vamos declarar aqui um vetor de inteiros. Esse meu vetor de inteiros aqui eu vou chamar de xs e vou inicializar ele aqui com
5 números inteiros. Os 5 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7 e 11. 13, 16, 13. Então já foram 6 números primos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar primeiro declarando um ponteiro para inteiro. E eu posso inicializar um ponteiro para apontar para o primeiro elemento do array. Tá certo? Então vai pegar o endereço de memória do primeiro elemento que ocupa a posição 0 no array. Vamos ver duas coisas aqui agora. Qual é o endereço de memória onde é que está P e também qual é o valor armazenado nessa posição. É um número inteiro, o endereço de P é o próprio P, o endereço que o P armazena esse endereço, vou chamar até de endereço aqui, ó, o endereço que o vetor ocupa, a primeira posição é esse, e o valor de P. Vamos começar investigando apenas esses dois valores. Vamos compilar esse código agora, aritmética, e vamos ver o que dá. Então, ele está naquele endereço de memória, o valor exato, como eu falei, não interessa para a gente, mas o valor, que é o primeiro elemento do vetor, é 2. Interessante que essa declaração, pessoal, nos códigos profissionais, ela vai ser feita dessa maneira aqui, ó. Olha só que interessante. Não usei o operador endereço D, mas também não usei índice nenhum. Veja que o código continua funcionando e dá exatamente o mesmo resultado. Isso porque o nome de um array em C, ele é um ponteiro para o elemento que ocupa a primeira posição. E é por isso que quando a gente está lendo no scanf uma string, a gente não passa o operador endereço D, porque o nome que eu uso para aquele array de caracteres que identifica a string é um ponteiro para o primeiro elemento. Então, quando eu faço isso aqui, ó, só para vocês lembrarem, eu tenho aqui uma string, eu reservo um certo espaço para ela, 120 bytes. Quando eu faço aqui, ó, scanf, %s, e passo S, esse scanf aqui, na verdade, é equivalente a esse daqui de baixo. Ó. Primeiro endereço do primeiro elemento de S. Tá certo? Os dois são equivalentes, mas na prática a gente usa esse da linha 13 com mais frequência. Como na prática a gente usa a linha 7 com mais frequência do que a linha 6. Então, um ponteiro para o primeiro elemento de um array é o nome do próprio array. Tá certo? Então, vou até deixar comentário para vocês entenderem. Aponta para o primeiro elemento do array. Equivale à linha anterior comentada. Vou deixar aqui que depois vocês forem estudar anterior comentada. Vocês lembrarem disso. Agora vamos começar a fazer algumas aritméticas com esse ponteiro aqui. Ó. Vamos pegar o Q que eu tinha feito, que é o P mais 1. Vamos pegar aqui também um inteiro P, o R, eu vou botar o P mais 4. E também eu vou pegar um S, que vai ser o R menos 2. E vamos ver agora isso aqui para todos esses daqui. Ó. Vamos pegar aqui Q, R e S. E vamos ver o que aconteceu com cada um deles. Então aqui eu troco de P para Q. Aqui de P para R e aqui de P para S. Então, cada um desses três ponteiros eu quero saber para onde ele foi e agora que valor ele está apontando. Então, vamos compilar o código aqui agora. Está aí. O Q era P mais 1. Então, veja que o endereço de memória aí, pessoal, que eu tenho no caso do Q, é todo aquele padrão hexadecimal que eu tinha, que terminava em 00, agora termina em 04, porque eu andei para frente 4 bytes. Ao andar 4 bytes para frente, é o próximo elemento da minha sequência, que são os primos, né? O segundo primo, que ocupa agora, que seria o índice 1, é 3, está certo. No caso de R, vamos lembrar aqui que o R é o P mais 4. Então, eu estava apontando para o elemento que ocupa o índice 0, agora eu vou ter o elemento que ocupa o índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Então, eu estou no índice 0, somo mais 4, vou para o índice 4, que é justamente o 11. Isso significa um salto de 10, que em hexadecimal é 16, 4 elementos de 4. E vejam vocês que agora eu peguei o R e recuei 2 posições. Então, ao recuar 2 posições, esse meu 10 hexadecimal, que era 16, passou a ser 16 menos 8, 8. O 8 é o elemento que ocupa o índice 2, que é o 5. Então, a aritmética de ponteiro me permite, a partir de um ponteiro base, me movimentar ao longo de um vetor. Então, eu vou ter aí essa possibilidade que você movimente-se indiretamente. Você pode se movimentar pela notação de índices e também pela notação de ponteiro, tá certo? Vou mostrando para vocês porque, à medida que vocês vão achando códigos escritos por pessoas que têm mais experiência, a tendência é que se use a notação de ponteiros em detrimento da notação de índices, tá certo? Então, eu poderia naturalmente chegar nesse mesmo ponto aqui usando P índice 1, P índice 4 e aqui o P
o R índice. Aqui que é interessante, ó, que isso aqui, ó, pessoal, deixa eu até botar aqui um segundo valor, que eu vou usar a notação que vocês estão acostumados usando índices. Naturalmente, a mudança não tem que mudar o valor em si. Então, usando índices, aqui seria P índice 1, tá certo? Aqui seria P índice 4. E aqui, pela conta de ponteiros, seria o P índice 2. Tá certo? Veja que a notação vocês estão mais familiarizados, vai bater aqui todos os valores. E eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, que é uma coisa que pouca gente sabe, eu mesmo não sabia até um tempo atrás desse, mas eu vi um vídeo do nosso colega Bruno Rivas, né? Eu acabei assinando o canal dele, que por questão da amizade que a gente tem e tudo, e vi essa chamada, achei curioso. E olha só que situação interessante. Como eu posso usar para ponteiros? Veja que eu usei o P aqui, ó. É o mesmo índice que eu usava para rede XS, tá vendo? Eu não botei aqui XS, eu botei o P. O P admite também a notação de índices. Então, como o R, na verdade, é um recuo de 2 unidades em relação, o S, perdão, em relação ao R, eu poderia ter feito isso aqui, ó, R menos 2. E vejam vocês, ó, que só não vai compilar como vai dar certo. Então, existe índice negativo em array. Em C, né, a gente fala que os índices são 0 ou mais, né, mas na verdade você pode usar um índice negativo. O que você tem que só tomar cuidado é para quando você fizer essa movimentação para a esquerda e também para a direita, quando você usa índices positivos, que você não extrapole a região válida aqui. Eu sei que nesse programa é seguro eu me movimentar nessa região de memória aqui que foi delimitada pelo XS. Para a esquerda e para a direita dele eu já não sei mais o que vai acontecer. Mas enquanto eu estiver restrito àquela região ali, eu posso me valer até de índices negativos que a coisa acontece razoavelmente bem. Ainda nesse sentido da aritmética de ponteiros, é muito normal que você faça também o uso, quando você quer movimentar uma única posição, você quer deslocar o ponteiro uma vez para frente, vamos fazer aqui uma impressão do XS. Então, printf XS igual. Vamos imprimir todo o vetor XS aqui agora. Uma maneira que vocês fariam, que vocês estão acostumados até o momento, eu sei que o XS tem 6 elementos, então eu faria esse laço. E imprimiria para cada um deles um número inteiro e um caractere. O número inteiro em questão é o XSI. E o caractere é espaço ou quebra de linha, dependendo se eu já cheguei na última posição ou não. Se eu cheguei na última posição, eu boto uma quebra de linha, senão eu boto um espaço. O que tem aqui? Faltou fechar. Ok, vamos compilar aqui o código de novo. Vamos executar. E está aí. A impressão correta como a gente está acostumado. Esse laço aqui, como eu falei, pode ser substituído pelo seguinte. Eu começo com um ponteiro, que é um ponteiro que aponta para a primeira posição do vetor. E agora eu posso botar aqui, enquanto esse P for diferente do... agora ficou interessante. Deixa eu botar já mais aqui de it, porque eu tenho o P lá. Eu vou botar o P mais 6. O meu iterador aqui vai ser o P mais 6. E aqui, it mais mais. Então, o que eu estou fazendo? Esse t aqui agora, o meu iterador, ele vai ser uma variável que vai ser do tipo ponteiro, aponta para o primeiro elemento. E se eu pego o p aqui que aponta também para o primeiro elemento, se eu pego 6 unidades, seria equivalente ao xs6. Só que o xs6 não é um elemento válido. Os elementos válidos são o xs de índice 0 até 5. Então, o 6 seria o end, no sentido que ele é o 1 logo após o último. Essa é uma região que a gente não quer acessar, então meu iterador não pode extrapolar o final. Quando ele chegar nessa posição, eu paro. Enquanto eu não cheguei, aí eu quero imprimir o valor que o ponteiro está apontando, então eu boto %p aqui e, naturalmente, se o i for igual a p mais 5, é a hora de imprimir a quebra de linha. Então vejam vocês aqui que eu estou usando a aritmética de ponteiros aqui em todas as suas possibilidades. Aqui eu declaro a variável do tipo ponteiro, inicializo ela para a primeira posição de xs. Eu posso comparar ponteiros com igualdade e desigualdade, isso faz sentido. Eu estou nesse endereço de memória ou não. Então eu quero caminhar enquanto o meu endereço de memória que eu esteja apontando não seja após o fim de P. Vou usar o mais, que é equivalente a it igual a it mais 1. Estou andando de um inteiro em um inteiro. Para cada inteiro, eu diferencio o ponteiro, que está errado. O ponteiro que eu tenho que diferenciar é o it. Então o it aponta para um número inteiro, vou imprimir ele aqui agora. E se ele for igual ao último elemento, que é o P mais 5, aí eu quebro a linha, caso contrário, eu coloco o espaço. Veja que o resultado aqui, no fim das contas, é exatamente o mesmo do código anterior. Muita gente vai questionar com razão que a versão anterior que eu tinha era mais simples de ler. É verdade. Só que eu estou mostrando para vocês a versão via iteradores, que seria usar ponteiros para fazer essa iteração, né? Andar
ao longo do array, porque, de novo, vocês podem se deparar com códigos que usam desse recurso para vocês saberem o que está acontecendo, tá bem? Então, aqui a gente tem praticamente todos os elementos de aritmética de ponteiro quando envolve um ponteiro e um número inteiro. Então, um exemplo aí bem completo. O que falta de aritmética de ponteiro ainda? Porque existe outra relação de aritmética que eu posso estabelecer envolvendo ponteiros. A diferença, ou a subtração, a diferença entre dois ponteiros, aponta ou indica o número de elementos, do tipo base entre ambos. Então, quando você tem dois ponteiros, eles têm que ter naturalmente o mesmo tipo base, e você faz a diferença entre eles, você vai dizer exatamente quantos elementos cabiam entre esses dois ponteiros. Então, a aritmética de ponteiro pode ser feita entre ponteiro e inteiro, ou entre ponteiros no sentido da diferença, não da soma. Naturalmente não faz sentido, a gente já pode esgotar isso aqui, não faz sentido falar em produto de ponteiros e muito menos quociente de ponteiros. Mas quando eu falo em ponteiro somado ou subtraído de número inteiro faz sentido, e a diferença de ponteiros também. E aqui eu vou mostrar para vocês uma implementação da strlen 2, porque tem a strlen do sistema operacional, vou chamar essa de strlen 2, e até uma boa prática para a gente entender a API padrão é a gente ver a documentação para ver qual é a assinatura da função. A strlen retorna o size t e recebe um ponteiro para um array de caracteres. Então veja que a assinatura da strlen é essa, ele chama esse ponteiro de s, e como é que a gente pode implementar a strlen? Uma maneira você pode fazer seria essa daqui, ó, pessoal, size t, que seria o len, que você começa ali com 0, começa uma variável inteira i começando em 0, e você vai continuar esse laço enquanto o si for diferente de 0. Enquanto o si for diferente de 0, porque o 0 é o valor, é o caractere que termina uma string, por isso que esse método assume que tem que haver esse 0 aí, senão ele entra no laço infinito. Enquanto isso acontece, você incrementa o tamanho. Escrever de uma maneira bem fácil de entender. Então, eu começo uma variável que vai guardar esse tamanho, inicialmente em 0. Lembre que toda variável que acumula tem que ser inicializada. Agora, eu vou caminhando um a um todos os elementos. Enquanto não está no ponto de parada, eu incremento o tamanho, depois retorno ele. Então, vou até botar aqui uma string aqui. A minha string S vai ser igual a APC. Aqui é uma string de 3 caracteres, não precisa ser muito mais que isso. Então, %S tem %LU caracteres. Então, S aqui no caso é string S, e aqui é o resultado de strlen 2S. Veja que como eu estou implementando a strlen aqui 2 agora, eu nem incluí o string.h, tá? Aqui ele está reclamando, porque o S coincidiu aqui, né? Vou chamar de essa string aqui de mensagem aqui, ó. Pronto. Agora não tem mais choque. Vamos compilar o código e por enquanto está tudo ok. A PC tem 3 caracteres. Então meu código está correto. Só que ele está um pouco extenso. Primeiro que a gente sabe que qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro, 0 é falso. Então essa comparação aqui é desnecessária. Eu consigo o mesmo resultado fazendo apenas isso. Tá certo? Mesmo resultado. E aqui ainda posso... A única coisa que eu faço no fora esse incremento, eu posso trazer esse incremento aqui para dentro. Ó. Que interessante. Aí eu trouxe o incremento para dentro. E continua dando o mesmo resultado. Encurtou um pouquinho o código. E tem a mesma semântica. Só que a implementação da strlen na API padrão do C, pode ser que tenha mudado, mas pelo menos no livro do Brian Kernighan e do Dennis Rich, né, que são criadores aí da linguagem C, o livro lá, a linguagem de programação C, que é o livro do clássico aí da linguagem, a implementação que ele sugere para a strlen é ligeiramente diferente dessa, embora o resultado seja o mesmo. O que ele faz é declarar um ponteiro P. No laço for, que ele usa um laço for também, claro, ele inicializa o P como o primeiro caractere dessa string, então ele começa apontando para o primeiro caractere, enquanto o valor que P aponta é diferente de 0,
e ele incrementa o P. Qual é a vantagem dessa abordagem aqui do Dennis Rich e do Brian Kernighan no livro? Porque lembra que eu tinha duas variáveis. Eu tinha que acumulava o tamanho da string e também tinha um índice i que me auxiliava no processo de atravessar a string. A variável i foi naturalmente substituída aí pelo meu ponteiro. Esse ponteiro também é constante, eu não quero alterar a string. Esse ponteiro é constante, então atravessar a string pode ser feito por meio do ponteiro. E a única coisa que eu preciso saber é se eu estou caminhando ainda sobre a string. O critério de parada é o valor que o ponteiro olha naquele momento. Quando ele for 0, eu encerro. Então está tudo certo aqui. O que não ficou registrado que eu tinha antes é qual era esse tamanho da string. Mas o S aponta para a primeira posição da string. P aponta para a primeira posição que falha, onde é que contém o zero terminador. A diferença entre esses dois ponteiros é o número de elementos que tem entre a posição inicial e a posição que eu parei. Então essa é a implementação da strlen que você vai achar lá no livro. E ela naturalmente dá o resultado correto como a outra dava, com a vantagem que você usa uma variável a menos. Aí você fala, não é possível, você vai fazer esse drama todo aí, vai usar ponteiro, vai fazer um código que para mim, em particular hoje, estudante de APC, é muito mais difícil de entender. Primeiro que não é muito mais difícil de entender. Claro que a anotação de ponteiro demanda uma certa vivência para você achar ela mais natural do que você deve estar achando agora. Mas vejam vocês que esse livro que eu falei para vocês vem aí dos anos 70, 80, finalzinho de 70, 80. Então você tem uma mentalidade muito diferente do que a gente tinha hoje. A gente não tinha gigas e gigabytes de memórias para, entre aspas, desperdiçar. Então a gente tinha uma época que a memória era um recurso caro e limitado, então os programadores da época não podiam se dar o luxo de ficar gastando memória à toa. Então programadores, no naipe desses programadores que foram os criadores da linguagem, eles não davam bobeira. Dá para fazer a mesma coisa com um byte a menos, então vale a pena fazer com um byte a menos. Então aqui no caso eu deixei de usar uma variável que era uma variável size t, então eu devo ter economizado entre 4 e 8 bytes nessa implementação dessa rotina aqui. Vai falar, mas ficou difícil de ler. A dificuldade de ler aqui é mais associada ao fato de vocês estarem pouco acostumados com ponteiros do que uma dificuldade exótica da linguagem. Na verdade, é um ponteiro. O ponteiro pode ser inicializado, pode ser consultado o valor que ele aponta e pode ser incrementado. Então, são 3 funcionalidades elementares de ponteiros aí que a gente viu na segunda e estamos vendo hoje agora. E, por fim, a diferença entre dois ponteiros, entre o ponteiro aonde eu consegui chegar e o ponteiro inicial da string. Então, realmente, a implementação muito bonita quando você acostuma com ela, muito elegante, muito sucinta, é difícil você conseguir reduzir aqui qualquer operação. Veja que a gente usa um for na sua essência, inicialização, condição e incremento. Não tem nada a fazer além disso, então posso encerrar meu laço for com ponto e vírgula, que não é um negócio muito recomendado, né? Para vocês, por enquanto, eu recomendo que abra e feche o bloco sem fazer nada, porque esse hábito de botar o ponto e vírgula aqui fora do for é perigoso, porque significa que esse for não tem bloco associado, mas é assim que está lá no livro, eu quero mostrar para vocês, até para vocês acostumarem com o código aí, de gente profissional, de pessoas que são realmente programadores muito capazes, como é que o pessoal pensa e como a coisa fica eficiente. Então a gente tem um código aí que economizou memória, economizou linhas de código também, é um código mais compacto, né, mais enxuto. Infelizmente eu não posso declarar esse ponteiro aqui para cortar uma linha, porque eu preciso do P após a execução. E eu não precisei inicializar ele aqui, poderia ter inicializado ele com nulo, porque a primeira coisa que eu faço no for é inicializar o P. Então realmente é seguro deixar ele aqui sem inicializar, embora alguns compiladores possam reclamar da não inicialização do P, porque ele é usado aqui no retorno, né? O compilador pode ser que não considere isso uma atribuição. E sinalizar, você botaria null aqui, mas a princípio isso é o mais enxuto e o mais compacto que eu tenho para poder implementar a strlen, tá certo? Então aqui a gente tem lá na API padrão, é praticamente idêntica a essa. Aqui a Milena me fez uma pergunta no chat que é muito boa e eu já vou passar a palavra para o João Pedro que está com a mão levantada. A Milena perguntou, para apontar para o primeiro elemento do array, esse que tem que estar com um asterisco também? Não, Milena, para apontar para o primeiro elemento do vetor, foi como eu inicializei aqui, tá vendo? O nome do vetor já é um ponteiro, tá? O asterisco antecedendo um ponteiro significa que você consultar o valor, tá certo? O endereço de memória você obtém sem o asterisco, e quando você quer o valor que está naquela primeira posição, aí você se vale do asterisco, tá bem, Milena? Então a inicialização é como eu fiz aqui, sem o asterisco, e também como eu fiz aqui, tá vendo? O P também recebeu o valor de S, sem necessidade do asterisco. O asterisco está aqui na declaração. E esse asterisco em si é um operador que tem que tomar cuidado com ele mesmo, porque aqui na linha 5 ele faz parte da sintaxe de declaração de ponteiros. Então aqui eu estou falando que a variável P não é do tipo const-char, mas sim um endereço de memória de uma variável do tipo const-char. Aqui nesse contexto, na linha 7, na condição do for, ele está servindo como um operador valor de. Eu quero saber qual o valor
que o endereço de memória contido em P guarda. Então, lá no endereço de memória apontado por P, tem um valor do tipo char e eu quero saber que valor é esse. Então, aqui é o operador valor D. E, naturalmente, não tem nesse código, mas o terceiro uso seria o do operador para fazer a multiplicação, tá certo? Então, o asterisco em código C tem 3 semânticas possíveis, tá bem? Muito bem, vamos passar a palavra para os colegas que estavam com a mão levantada. Deixa eu pegar aqui a lista para pegar em ordem. O primeiro foi o João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Pode falar. No incremento você colocou mais P e ele anda, então, um índice para frente É no exatamente array? o índice. Como o ponteiro aqui é para char, e o char em geral ocupa um byte, ele vai estar andando aqui byte a byte, tá, João Pedro? Mas a quantidade exata de bytes é no size off. Eu estou aqui chutando de cabeça que seria um, mas se o size off fosse 2 de repente, 2 em 2. Ah, entendi. Então você não precisa considerar. Ele se comporta do mesmo jeito que naquele exemplo que você deu, que o int, o int asterisco Q igual a P mais um, ele vai andar de Isso, 4 também? exatamente. A quantidade de bytes que ele salta para ir para o próximo elemento do vetor, ele usa o size off para fazer essa conta. Então a gente não precisa se preocupar não. Por isso que o ponteiro tem que ter um tipo base, Entendi, tá certo? entendi. Uhum. Maravilha. Vou aproveitar a sua dúvida, João, e te dar até uma informação que eu não dei para você nem para os colegas. Embora seja possível declarar ponteiros para void, você não pode fazer a aritmética de ponteiro com ponteiros void. E por quê? O motivo é exatamente o que a gente está conversando agora. Void não tem um tipo específico, então você não sabe a quantidade certa de bytes para saltar no incremento, no decremento, na soma, na diferença. Então realmente fica impossibilidade de fazer aritmética de ponteiros com voids. Mas em ponteiros que tem um tipo específico, o size off do tipo é considerado nas operações de deslocamento, tá bem? Entendi. Maravilha, bela dúvida. Obrigado pela participação, João Pedro. Vamos conversar também com o Luiz Guilherme. Boa tarde, Luiz. Oi, professor, me escuta? Escuto sim, pode falar. Eu queria saber se dá para usar essa sintaxe de leitura de strings para Isso. ler array de inteiros, por exemplo, em uma linha só, digamos assim. Pode sim, ô Luiz Guilherme. A diferença é que você vai notar lá na linha 30. Compare o laço da linha 7 com a linha 30. Eu tenho uma inicialização de um ponteiro na parte da inicialização e tenho também um incremento do ponteiro na parte do incremento. Então essas duas partes são idênticas. A diferença é que num ponteiro, num vetor qualquer, Luiz, eu não sei qual é o elemento final. Então um array de inteiros não tem como a string o zero terminador, não tem esse valor sentinela. Então veja que a condição da linha 7 ela é muito simples. Quando eu achar o zero, eu paro. Lá no array arbitrário aqui, no caso de inteiros, eu tenho que saber onde eu paro. Aí o endereço é a posição inicial mais o tamanho do vetor. Em C++, eles abstraem essa ideia toda chamando isso de iterador para o fim, ou iterador end. Significa que é uma posição logo após o fim do array, né? No caso do C, não tem isso embutido na linguagem, eu tenho que calcular explicitamente esse ponto de parada. Tá certo? Ah, Mas se você fizer um laço parecido com o da 30, você pode iterar aí em arrays de tipos arbitrários também. entendi. É porque teve uma questão um pouco antiga já, que ela fornecia um número de telefone, né? Então vinham os números sem espaço separado. Isso, E a primeira vez que eu tentei fazer justamente com o laço, só que quando ele lia o primeiro número, ele lia o primeiro número como sendo o número inteiro. isso. Aí Aí eu você pode fiquei fazer isso. pensando se, Eu lembrei, isso foi da se nossa teria prova como passar um simulada, né? ponteiro. Sim, Então, você podia ter lido tudo como um array de caracteres, como string, e usado um laço como da linha 7 para localizar ali os seus caracteres. não, tranquilo. Obrigado. Maravilha. Bem, boa lembrança dessa questão, tinha até me esqueci dela. Obrigado, Luiz, pela participação. Vamos falar também com o Vitor Hugo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professor. A minha dúvida não é muito em relação a ponteiro, não. Queria até pedir desculpas. O senhor falando sobre função, o senhor define o máximo e o mínimo em uma linha, não é? Isso. Tem como o senhor repetir para mim? Porque eu fui tentar fazer esses dias e só consegui com if else, só para eu poder anotar como faz. Ok, sem problema. Uma maneira que você tem de fazer, é a que eu gosto de fazer porque ela é bem rápida e fácil de lembrar, essa daqui, tá? Para pegar o maior entre dois números, você usa o ternário. Se o x é maior que o y, é o próprio x. Caso contrário, é o y, tá certo? Não deixa de ser condicional Era também. isso mesmo. Era desse jeito, eu tinha esquecido, eu tentei fazer uma vez e não deu certo. Aí eu tive que usar o if else. Obrigado, professor. Mas tem outra maneira que não usa condicional, que você faz ela. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir ela aqui. Tem um max diferente, que é esse aqui, ó. Então você vai pegar o.
Agora como é que é? Eu tenho que usar o valor absoluto da diferença entre eles. Aí eu... Me fugiu agora, mas tem como fazer usando o valor absoluto. Eu somo ambos, eu tenho a diferença. Eu sei que eu somo a um deles a diferença em valor absoluto dos dois. Mas aí eu tenho que saber quem é o menor e quem é o maior. X mais a diferença. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se eu não estou muito enganado. Eu tenho que pegar x mais y mais a diferença entre ambos em valor absoluto. Isso tudo dividido por 2. Aqui, ó. Aí você consegue o maior. Só tem que mudar o nome da função aqui para não chocar com a de cima. Então, a segunda É isso versão... mesmo. Tá na lista 1. Isso, exatamente. Então essa maneira aqui é interessante porque ela dispensa a questão do... O Abs aqui está precisando do stdlib. Porque nessa versão aqui, o que você pensa? Aqui, se eu pensar em termos de reta, né, numérica. Imagina que você tem aqui... vamos supor até que o y é menor... Eita, mas minha reta ficou horrível. Vou uma torta também. Tá difícil eu desenhar a minha reta aqui, pessoal. Vamos lá. Imagina que o y está aqui e o x está aqui. Entre os dois, eu tenho essa diferença aqui, que é o valor absoluto, entre y menos x, né? Vou até botar aqui porque daria negativo e o valor absoluto corrige. Então, quando você soma x mais y mais essa distância, você vai ter x mais y mais essa distância d. O que vai acontecer? A primeira soma você chega até o y. Na verdade, você pega o maior deles, você caminha y para cá, aqui seria o x mais y, e aqui o x mais y mais d. A questão toda é que, quando você pega, soma o y aqui, mais essa diferença aqui, na verdade você completa mais uma conta de x. Esse tamanho aqui, no fim das contas, vai ser exatamente igual a x. Aí por isso que fica o dobro de x, que é o maior, e você divide por 2. Então você pega essa diferença aqui para completar, porque quando você soma x, você soma toda a distância que você está da origem até o x. Daqui para cá você tem y, e daqui para cá você tem a diferença de x menos y. Então, quando você soma isso tudo, você somou do x da origem até aqui, do 0 até o y, e mais essa distância. Então, você tem 2 vezes x, e dividindo por 2 é o maior dentre eles. Então, se você tem um operador, valor absoluto aí, uma função, um operador na sua linguagem, você pode fazer o máximo, inclusive sem a necessidade de fazer usar a condicional, né? Usar o operador ternário, o if else. Dá para fazer o mínimo também, você subtraindo essa diferença em vez de somar. Tá certo? Então é isso. Não tem problema não, o colega falou que a dúvida dele não tinha a ver com ponteiros, mas a gente está sempre aberto, não tem problema nenhum, Vitor. E demais colegas. Surgiu uma dúvida a qualquer momento, até porque às vezes a gente estudando um tópico relembra uma dúvida passada, não tem problema nenhum, pode perguntar a qualquer momento aí, não precisa ser exatamente do que eu estou falando. Temos uma participação aqui no chat, o Luiz Guilherme botou aí que exatamente a expressão que eu estava tentando deduzir de cabeça aqui, ele já tinha ela à mão aí porque ela apareceu nas nossas listas, né? Obrigado aí pela referência. Muito bem, então temos aí o que eu queria falar para vocês hoje sobre a aritmética de ponteiros, né? Vamos passar para o segundo tópico teórico de hoje, que é o seguinte, deixa eu voltar para cá, que é ponteiro para função. Isso é interessante porque a gente não pode declarar variáveis do tipo função, mas a gente pode declarar ponteiros para funções. Ponteiro para funções. Então, a sintaxe para você declarar um ponteiro para uma função é a seguinte. Você vai botar o tipo do retorno da função. A função tem um tipo de retorno, né? Você vai botar um parênteses, é importante, tem que ter o parênteses, o símbolo de ponteiro. Aqui o nome da função, ou o nome do ponteiro, na verdade não é o nome da função. Deixa eu corrigir aqui porque são coisas diferentes. Aqui é o nome do ponteiro e aqui no segundo parênteses, a lista de parâmetros da função. Então, se você fizer isso, nome, será um ponteiro para função que tem esse retorno e esses parâmetros, tá certo? Então, a sintaxe é um pouco estranha, não é muito diferente do que a gente está acostumado. A novidade aqui é esse parênteses mandatório, trazendo ali entre esses parênteses o asterisco e o nome do ponteiro, e também a lista de parâmetros da função. Como eu falei, a gente não pode declarar variáveis do tipo função em C.
mas eu consigo extrair o endereço de memória onde começa a execução de uma função. E eu consigo extrair simplesmente usando o nome da função. O nome da função é um ponteiro para ela. E o que é interessante? Se eu não posso guardar variáveis do tipo função, eu posso guardar ponteiros para funções e variáveis do tipo ponteiro, e isso pode me ajudar a dinamizar o meu código. Eu vou mostrar para vocês o tipo de coisa que a gente pode fazer para dinamizar o código por meio dos ponteiros de função. E eu vou dar 2 exemplos, nem vão ser exemplos abstratos ou triviais para a gente poder exercitar. Eu vou dar exemplos que a gente usa na prática mesmo, principalmente quando a gente está lidando com programação C. Então o importante você saber nesse momento é que é possível registrar o ponteiro para uma das funções, mas o ponteiro tem que ter o tipo compatível com a função. Compatível no seguinte sentido: tem que ter o mesmo tipo de retorno, mesma lista de parâmetros. E o interessante é que uma vez que você tenha um ponteiro para a função, você pode chamar o, entre aspas, na verdade, entre aspas não, é chamar mesmo, né? Pode chamar a função usando o ponteiro ao invés de usar o nome original da função. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, sentido. Eu imagino que esse é um exemplo artificial. Falei que não ia fazer, mas vamos pegar aqui uma função, vou fazer uma função chamada randomalloc. Então, imagine que vocês querem fazer uma função de alocação de memória. A gente sabe que a gente tem 2 funções. Se bem que isso não vai dar certo que eu vou fazer, não. Perdão, por isso que eu falei, exemplo artificial é uma tristeza. Isso aqui nem ia dar certo que eu estava pensando. Deixa eu fazer um exemplo real logo, que é o sort.c. Eu falei para vocês que a gente precisa, eventualmente, na verdade, até com uma certa frequência, ordenar os dados, né? Seja para que fique mais organizado para o entendimento, principalmente para acelerar certas rotinas, para poder ter a corretude de certos algoritmos, a gente precisa ordenar os dados. E eu mostrei para vocês no longo do curso aí 3 algoritmos de ordenação que vocês poderiam implementar. O Quicksort não, o Quicksort eu vou falar agora. Foi o Bubble Sort, o Insertion Sort e o Select Sort, né? Selection Sort. Só que implementar esses algoritmos, além de ser uma coisa tediosa, você tem que ficar implementando toda hora o algoritmo de ordenação, eles são algoritmos limitados em termos de alcance porque eles são quadráticos. Então, a partir de 1.000, 4.000, 5.000, 10.000 elementos, você vai começar a ter dificuldade de executar isso abaixo de 1, 2, 3 segundos, né? A API padrão de todas as linguagens, isso é muito, muito comum, é difícil achar uma linguagem que não tem na sua API padrão, na sua biblioteca padrão, alguma rotina de ordenação. E a linguagem C tem uma rotina de ordenação que ela é n log n, o que me permitia ordenar aí 10 a sétima, 10 oitava, até 10 a nonas elementos em um tempo razoável. 10 oitavas sim, 10 a nonas já fica mais pesado, mas entre 7 e 8 bastante seguro. Chamada Quicksort, que implementa justamente esse algoritmo Quicksort, que é um algoritmo interessante. Eu não vou detalhar o funcionamento do Quicksort para vocês, porque vocês correm o risco de ver tudo de novo já no próximo semestre ali fazendo ED1. Então, não vamos duplicar conteúdo desnecessariamente, mas vamos dar uma olhada aqui na Quicksort, a página manual dela aqui. E veja na página manual que a Quicksort tem uma assinatura bastante interessante, sofisticada até. Ela está na stdlib, é uma biblioteca padrão aí, que a gente usa com certa frequência. E vamos olhar os 4 parâmetros da Quicksort. Ela tem um ponteiro do tipo void para a base, um sizeT, que é o número de elementos, outro sizeT, que é o size, e depois vem, isso aqui muita gente não consegue nem ler essa assinatura dessa função, pessoal. A partir da aula de hoje vocês já vão entrar num grupo seleto de programadores de C que conseguem ler a assinatura dessa função corretamente. Esse 4º parâmetro que está aqui embaixo, o que ele é? Um ponteiro para a função, porque ele tem, olha, um tipo, o nome, entre parênteses, antecedido da estrela e uma lista de parâmetros. Então essa função recebe 4 parâmetros, sendo que o 4º é um ponteiro para uma função. O que o primeiro parâmetro significa? Qual é o vetor que eu quero ordenar? Segundo parâmetro, o número de elementos que eu tenho nesse vetor. Terceiro parâmetro, quanto de memória cada elemento desse ocupa. Isso é muito importante. Então, na memória, cada elemento desse tem qual tamanho. Claro que eu posso obter esse tamanho aí automaticamente de forma segura usando o sizeof, em vez de tentar fazer isso de cabeça. E por fim, eu tenho que ensinar para o algoritmo de ordenação como ele compara os elementos. Então, a gente, claro, vai pensar aí na ordenação de inteiros, ou mesmo a ordenação lexicográfica, alfabética, no caso de string, são ordenações que a gente está acostumado, mas não são as únicas maneiras de se ordenar as coisas. Então, o que o C faz? Em vez de fazer múltiplas funções de ordenação para você escolher, ele te dá liberdade máxima. Fala, olha, se você me dizer como você quer comparar esses elementos, eu produzo uma ordenação compatível com o seu critério. Só que isso traz para a gente a responsabilidade de escrever a função de comparação. Essa função de comparação está até detalhada aí na documentação, mas
o que você tem que fazer? Se os dois elementos que você está comparando são iguais, você tem que retornar 0. Se o primeiro elemento é menor do que o segundo, e menor no seguinte sentido, na ordenação, quando ela estiver finalizada, ele vai aparecer antes do segundo na ordenação, aí você retorna um número negativo. O valor exato não importa, só tem que ser negativo. E se caso o primeiro número que você passou como parâmetro tem que aparecer depois do segundo, ele seria maior, aí você retorna um número positivo. Então esse é o padrão de comparação do C. O C++ usa um ligeiramente diferente, que é booleano, você retorna só verdadeiro ou falso, e que é uma comparação ternária no sentido que você precisa de 3 valores. 0 para igualdade, negativo para menor, positivo para maior. Então é isso que o C espera, e eu tenho que escrever uma função dessa natureza. Então o que eu quero mostrar para vocês com ponteiro de funções é justamente como é que eu uso a quicksort. Então vamos pegar aqui um vetor de inteiros, eu vou botar os 10 números inteiros numa ordem arbitrária aqui da minha cabeça. Os números de 9 números, né? De 1 a 9. Vamos pegar os números de 1 a 9. Vocês só me ajudem a ver se eu não esqueci algum quando eu tiver finalizado. O 8 já foi, o 5, o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta só mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta justamente o 9. Deixa eu passar o 9 aqui para frente do 3. Confira para mim, por favor, se eu não esqueci nenhum número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão todos aí. Naturalmente, esse vetor não está ordenado. Vamos imprimir esse vetor xs, printf. Vamos imprimir o xs. Antes da ordenação, vou usar a rotina baseada em índices aqui. I menor que 9, mais I. %B, %C. Escrever esse só para a gente comparar lá no final. Se o I for igual a 8, quero uma quebra de linha, senão quero espaço. Então eu peguei um vetor que não está necessariamente, um array aí, que não está necessariamente ordenado. Eu chamei esse código de quê? Sort. Tá aí os meus elementos fora de ordem. Agora eu quero chamar quicksort para ordenar esses elementos na ordenação natural, ordenação crescente. Então eu tenho que chamar quicksort. Eu já incluí lá em cima o stdlib. Primeiro, um ponteiro para o vetor que eu quero ordenar. A gente sabe que o nome do array é um ponteiro para o elemento que ocupa a primeira posição. Então, passa o nome do array. Até aí está ótimo. São 9 elementos no total, segundo o parâmetro. Cada elemento ocupa size of int bytes em memória. Agora, eu quero fazer uma ordenação crescente. Então, vamos botar aqui crescente. E quem é crescente? Vai ser a minha rotina de ordenação. Então, eu vou pegar aqui, marcar como 1, vocês vão entender por que eu vou fazer vários. Então, esse crescente tem que ser uma função que tem que ter exatamente essa assinatura aqui, que é a... Não sei como é que ele compilou, que está sem o... É porque não deve ter salvo. Então, ele tem que retornar um número inteiro. A função tem que retornar um número inteiro. Ela tem que ter 2 parâmetros, a função crescente. O nome que a gente pode dar o que quiser, mas tem que ter um parâmetro. Const void asterisco, que vai ser o primeiro elemento, que eu vou chamar aqui de A, e o const void asterisco, que é o B. Tá certo? Então, essa função aí, agora deixa eu salvar. Agora ele deve compilar, está compilando. O que é importante aqui, eu falei para vocês que a gente não pode fazer operações de aritmética de inteiros em ponteiros do tipo void. E essa função de comparação aqui, ela recebe 2 ponteiros void. Ela não sabe os tipos do ponteiro, porque é um mecanismo que o C achou por bem para a gente conseguir fazer rotinas para diferentes tipos de dados, para fazer múltiplas funções. Eu tenho um aqui que seja universal. Então, quando eu for extrair os valores de A e B, eu não posso simplesmente comparar isso aqui, ó. Retornar se o valor de A é menor que o valor de B. No caso de inteiro, seria o suficiente essa comparação aqui, mais ou menos, mas ele vai me reclamar aqui, ó, que eu não posso diferenciar um ponteiro nulo. Então eu estou sabendo que eu quero ordenar inteiros. Aí eu preciso fazer uma coerção. O meu ponteiro P vai ser o ponteiro A reinterpretado como um ponteiro para inteiro, e o ponteiro Q é o ponteiro B reinterpretado para um ponteiro para inteiro, tá certo? Então eu tenho que fazer esse processo de typecasting, de coerção, para dar um tipo para esses ponteiros que não tem. Então, como eu sei que essa função aqui crescente é para comparar números inteiros, eu transformo os ponteiros void A e B nos ponteiros de inteiros P e Q. Vou fazer uma primeira um jeito fácil de entender, depois eu faço o que é mais comum.
Então, se o valor de P for menor que o valor de Q, eu tenho que retornar um número negativo, menos 1. Se o valor de P for maior que o valor de Q, eu tenho que retornar um valor positivo, vou retornar 1. Se ele não é maior, se ele não é menor, ele é igual, nesse caso eu retorno 0. Então é dessa maneira que a gente implementa uma função de comparação. Segue a assinatura, a declaração esperada pela função em questão, no caso a QSort. Repito, tem que retornar inteiro, receber 2 ponteiros const para void, const void, recebo eles, faço a coerção e, no caso que o A, que é o primeiro parâmetro, que aqui foi representado pelo ponteiro P, tem um valor menor do que o segundo, eu retorno um valor negativo. Caso contrário, se o valor que está em A, que é o primeiro parâmetro, é maior do que o valor que está em B, que é o segundo parâmetro, eu retorno positivo. E se ambos forem iguais, eu retorno 0. Agora eu posso compilar meu código uma última vez, agora ele está correto. E tem aí o resultado da impressão de XS após a ordenação. E de fato está a ordenação crescente que a gente está acostumado. Deixa eu passar a palavra para o nosso colega Gabriel aqui, eu já volto para fazer outras ordenações possíveis. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, eu não consegui entender direito essa parte da ordenação. Sim, mas qual parte em particular foi que te chamou a atenção aí que ficou estranho? Ali, desde que você... Assim, eu entendi a declaração ali que você fez do XS. E Isso. depois ali eu já comecei a estranhar aquele print, aquele printf ali de baixo que você colocou com o ternário. Eu não consegui entender direito o que você quis tá. dizer com o backup de linha e o... Entendi. Então são duas coisas diferentes. A ordenação do problema, que é só a questão da impressão. O que acontece, Gabriel? Eu quero imprimir os números separados por um espaço em branco entre eles e o último vai ser seguido de uma quebra de linha. Então, nessa impressão, aqui eu tenho esse espaço, esse espaço, esse espaço. E depois do 9 eu não tenho espaço, é uma quebra de linha, tá? Nem depois do 3. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou simplificar isso aqui e escrever isso de outra maneira. Você vai entender a mais simples para você entender a mais complicada. A primeira coisa que você poderia fazer é o seguinte. Depois eu vou cortar tudo e deixar lá em cima. Você faria o seguinte. Você tiraria esse espaço daqui e para cada número que você imprimisse, você bota um espaço seguido do número. Isso ia dar exatamente aquele mesmo resultado que você tinha antes. Deixa eu só diferenciar aqui com mais, para você ver a diferença do primeiro para esse daqui. Ó. A diferença é que tá certo, mas faltou a quebra de linha. Aí você teria que botar uma quebra de linha aqui no final. Ó. Tá certo? Uhum. Então, essa aqui que eu fiz agora é exatamente igual à de cima. Imprimo todos os números, veja, a menos, menos e a mais, mais são idênticas. Imprimo os números separados por espaço. A diferença aqui é que eu não pude botar o espaço aqui e que eu tive que botar a quebra de linha à parte. Na versão anterior, eu boto esse espaço antes para poder fazer tudo em uma linha só. O que essa linha está me dizendo? Que eu vou imprimir um número e mais alguma coisa, que é um caractere. Então, toda vez que eu imprimir um número, eu imprimo alguma coisa. Como o espaço já antecede o primeiro, entre o número corretamente, eu pergunto. Eu vou fazer o quê? Eu encerro aqui ou tem mais números? Aí, é essa condição aqui. O i é igual a 8, é o último valor válido do i. O i vai variar ali de 0 até 8. Se o i é 8, significa que esse é o último número. Ah, então tá bom, depois dele eu boto uma quebra de linha. Não, o i é diferente de 8. Então, existem mais números, eu boto um espaço. Entendeu agora? A questão da impressão? Uhum. Tranquilo? Então, deixa eu tirar E isso outra aqui coisa, de baixo professor. e botar... Oi? Outra coisa, ali na quarta linha, você Sim. colocou o asterisco do segundo ponteiro, do ponteiro B, Isso. do lado do void. Por que ele não virou multiplicação? Ah, do Tudo bem lado que do pode void, dar- aonde? Aqui? Na linha 4. Linha 4. Isso. Não, isso aqui são declarações de ponteiros, Gabriel. Esse é o primeiro uso do asterisco. Quando eu tenho um tipo de dado. Então sim, mas no B você colocou ele separado do... Ah, não, isso do... aqui foi só... Essa é questão de estilo. Eu podia ter botado assim, assim, ou assim. Eu particularmente prefiro assim. Eu digitei rápido demais e não vi. Tá. Mas no fim das contas tem gente que prefere assim, ó. Ah, entendi. Lembra que eu falei das questões de espaçamento em C? Que o compilador sim, ignora? É porque eu achei que ele pudesse transformar isso em... Se o void não fosse uma função, fosse uma variável, ele poderia transformar isso em multiplicação, né? Eu Não, fiquei não tem perguntando. perigo não. Aqui porque do lado esquerdo é um tipo. Tá certo? Uhum. Então é questão de estilo, eu particularmente gosto de deixar o asterisco perto da variável. Foi só costume, é estilo. Se você quiser trazer junto do tipo de dado, tem gente que prefere, tá certo? Ah, entendi. Mas se você quiser também deixar assim, ó, com espaço entre eles, também não tem problema nenhum. Aí eu vou fazer uma outra função dessa aqui, ó, Gabriel. Se você continuar com a dúvida, você torna a me chamar, tá? Levanta a mão de novo. Aqui, Ok. pessoal, vou mostrar para vocês mais um exemplo de como é que a gente diferencia o código. Como a gente... vou pegar meu próprio exemplo pessoal, né?
Se eu me atrevesse a tentar pronunciar aqui, eu conversar 2 segundos em inglês com qualquer pessoa aqui, vocês veriam na hora que fala, ó, o professor conhece o mínimo do mínimo do básico de inglês. Porque eu não tenho curso, eu não estudei, não pude ir para fora ainda, não sei nada de idioma, o pouco que aprendi foi nas aulas do ensino médio fundamental, então fica claramente, não precisa ser nem nativo para saber que eu sou um iniciante naquele assunto. E os códigos Cs, dependendo de quem escreve, fica claríssimo que você está se tratando de uma pessoa que está começando, de uma pessoa que já tem uma bagagem, ou se você está lidando com uma pessoa que tem muita bagagem. Por isso que, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui do nosso curso. Imagine que 4 colegas aí resolveram tomar a decente decisão de fazer o seguinte, ora, vamos passar em APC, não estou acompanhando o curso, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma determinada quantidade de dinheiro aí, não sei quanto, para um aluno que esteja mais para frente no curso, que seja capaz de desenvolver o trabalho, a gente racha esse valor por 4, remunera o colega, entrega um trabalho excelente para o Suécio, passamos todos com a nota do trabalho máxima, passo uma autoavaliação, 5 eu tenho APC. Aí a pergunta que eu quero só deixar no ar para vocês é o seguinte, caso vocês sigam por esse caminho, existe a mínima possibilidade de eu bater o olho nesse código e não ter a menor desconfiança que ele não foi produzido por alunos de APC? Essa que é a grande questão. Olha só, você corre o risco de jogar um bom dinheiro fora e ainda ser reprovado. Porque, olha só, esse código aqui é o tipo de código que um estudante de APC escreveria. Uma série de if else, e os estudantes de APC costumam até fazer isso daqui, ó. Embora seja completamente desnecessário, o código não está errado. Mas o aluno de APC ele acaba botando uma cadeia de if else todas as condições, ignorando o fato de que se essa condição falhou e essa condição falhou, o else final aqui só pode cobrir os casos que não são cobertos pelas 3 primeiras, e é exatamente o caso deles serem iguais. Quando o aluno bota isso, eu não acho ruim. Para mim fica claro, olha, esse é um aluno de APC, esse é um cara que está estudando e está tentando. Quando ele tira isso daqui, mostra que ele ou é um aluno de APC que está entendendo bem o conteúdo, praticou bastante, começou a entender as coisas, e se ele fizer o que eu vou fazer aqui agora, eu já desconfio que nem aluno de APC ele é. O que acontece? Olha só como é que o pessoal que programa mais tempo pensa. Essa primeira condição vai acontecer quando o valor de P for menor que Q. Eu tenho que retornar um valor negativo, mas o número exato não importa. Não precisa ser menos 1. Se eu tivesse retornado aqui menos 8, vocês verem, não faz diferença nenhuma. O importante não é o número que eu estou imprimindo. O C só quer saber se ele é negativo ou não. Nesse caso, é o contrário. Eu retorno positivo se o P for maior que Q. E retorno 0 quando eles forem iguais. Então eu posso tirar essas 6 linhas e trocar por essa daqui, ó. Vocês conseguem ver que é a mesma coisa? Olha só que coisa fantástica e inteligente que o pessoal mais experiente faz. Se o valor de P for menor que o valor de Q, a matemática me diz que o número subtraído de um número maior que ele vai dar negativo. Se ambos forem iguais, essa subtração vai dar 0. E se esse for maior do que o segundo, a diferença vai dar positiva. Então vejam vocês que é a mesmíssima coisa. Agora eu troco 6 linhas de código por uma. Então, código com esse tipo de coisa, eu bato o olho na hora e falo, quase certo que não é aluno de APC que escreveu esse código. Porque não é o tipo de coisa que você vê com pessoas que ainda estão se apropriando dos conceitos, ainda estão praticando, estão entendendo a coisa toda, né? Então, surge um desse aqui, surge já um indício ali que, peraí, essas coisas aqui estão começando a parecer uma coisa estranha. Já vou passar a palavra para você, Vitor Hugo. Imagine o segundo cenário, vocês não querem pagar um colega, mas vão chegar lá no Google e bota lá, implementação do tema 12C. E vai aparecer porque nesse planeta, meu Deus, aí com 7 bilhões de habitantes, pode ser que algum professor de APC ou de outra disciplina de programação já passou exatamente aquele problema, que meus problemas não são de todos originais, para outro grupo, para outros estudantes, alguém fez, está no GitHub, está em algum lugar, aí você vai, copia e cola esse código e me entrega. Novamente, você corre o risco de ser identificado rapidamente como colador, porque além de eu ter o Google também, de novo, batendo o olho, tem muito tempo que eu trabalho com linguagem C, pessoal. Eu comecei a trabalhar com essa linguagem, como eu contei para vocês, no ano de 2003. Vamos fazer agora 20 anos. Então já vi toda a qualidade de código C. Código dos colegas que trabalhavam comigo, os grandes programadores que eu tive a oportunidade de aprender e de trabalhar com eles, dos iniciantes que eu tive acompanhando em projetos de pesquisa, em aulas de APC no passado. Então conheço código aí de todos os espectros, né? Então só de bater o olho no código, só para vocês entenderem a metáfora aqui melhor, fazer um comparativo aqui, uma analogia mais fácil para vocês compreenderem. Imagine que eu peça para um estudante, eu sou um professor de língua portuguesa, estou ali no oitavo, nono ano do ensino fundamental, peço para os colegas me fazerem um poema, vocês vão fazer aqui, o tema é poema, escrevam um poema para mim. Os caras me tragam, vai na internet e me traz um poema de Shakespeare.
O professor na hora vai sacar, não só pelo conteúdo do poema, mas pelo tipo de escrita que foi feita, a construção dos versos e tudo, ele vai saber, na hora, isso aqui nem de longe é de principiante. Então, se você usar do expediente ou de pedir para um colega mais experiente ou de copiar na internet, você pode ter o trabalho zerado. Aí vai vir naturalmente com aquelas argumentações. Professor, o trabalho não está feito? Tá, mas não por você. E como é que você sabe? Aí não tem o que dizer, né? Tá claríssimo ali que aquilo não é um código feito por estudantes de APC. E eu quero códigos de estudantes de APC. Vocês são estudantes de APC, não são? Ah, mas não vai ficar perfeito. Vai ficar, por exemplo, em vez da linha 8, vai ter essas 6 linhas. Excelente, código funcional do mesmo jeito. Essa experiência que vocês vão ganhar com o tempo para escrever códigos dessa natureza vai acontecer ao longo do curso naturalmente. Tá certo? Então não precisa ficar muito preocupado. Ah, eu quero fazer um código fantástico agora. Não, eu quero um código de estudantes de APC mesmo. Tá certo? O Vitor Hugo tá com a mão levantada, eu demorei, ele até baixou. Desistiu, Vitor? Falei demais? Não, era coisa besta, mas Não, já pode perguntar. entendi já, professor, obrigado. Não, Não, tranquilo. já, obrigado. Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Sigamos adiante. Vamos fazer mais uma rotina de ordenação. Imagine vocês que eu queira retornar os números agora em ordem decrescente. Então, após a ordenação, eu vou chamar Quicksort de novo. Embora eles já estejam ordenados em ordem crescente, não é a ordenação que eu quero agora. Então, a segunda ordenação eu quero ela agora em ordem decrescente. Então, eu tenho que escrever uma outra função de comparação. E para comparar decrescente, eu quero o contrário da crescente. Então, eu poderia fazer isso daqui. Como eu quero em ordem contrária da crescente, basta inverter os parâmetros aqui. Tá certo? Ou, se você quiser fazer uma implementação mais interessante ainda, como você já tem a crescente pronta, você pode fazer o seguinte, você retorna menos a crescente. Olha só, você já aproveita que você tem e só inverte o sinal dela. Quando ela for positivo, você quer que ela seja negativa e vice-versa. Aí, quando você ordenar aqui em ordem decrescente, estão aí os números em ordem oposta. Deixa eu comentar esse código aqui para vocês verem que ele também é um código válido. Tá certo? Aqui, ó. Também deu certo. E o legal da segunda aqui é que ela promove o reuso de código, né? Você precisa escrever uma função certa uma vez, aí você pode se valer dela para escrever uma outra função. Então isso é interessante, né? Você corrige a crescente, deixa ela certinha e depois aproveita ela para fazer a decrescente. Vou fazer uma terceira ordenação aqui, que tem um problema aí no Bcrowd. Eu não sei se eu botei na lista ou não, mas ele tem muita gente que já não consegue escrever ele. Isso até alunos um pouco mais experientes mostram dificuldade de escrever esse código, que é um código que é o seguinte, eu quero ordenar, se eu não me engano é exatamente isso, mas se não for é muito parecido com o que eu estou falando agora. Vou chamar ela de customizada aqui. Na ordenação customizada eu quero fazer o seguinte, eu quero ordenar os números pares primeiro e depois os ímpares. E os pares, se eu não me engano, eu quero em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Eu acho que é isso. Então vai ser uma ordenação customizada que eu vou usar aqui, tá certo? Então vamos começar primeiro separando os pares dos ímpares. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou usar eu tenho aqui P e X, né? Então o resto de P, eu vou pegar o valor de P dividido por 2. E o resto de Q vai ser o valor de Q dividido por 2. Eu quero saber se eles são pares ou ímpares. Então o que vai acontecer? Se eles tiverem a mesma paridade, ou seja, o mesmo resto, ou ambos deixam o resto 0, ou ambos deixam o resto 1, aí, por enquanto, eu vou ordenar dessa maneira. Daqui a pouco eu sofistico um pouco mais. Então, se eles têm paridades iguais, eu vou ordenar de ordem crescente. Agora, se eles têm paridades distintas, aí eu vou cair no caso do else, aí eu tenho que tomar uma decisão. Se o A for par e o B for ímpar, eu quero que o A venha antes do B. Eu quero os pares primeiro, os ímpares depois. E se o A for ímpar e o B for par, eu quero que o B venha antes. Ou seja, o resto de A é suficiente para mim poder decidir quem vem antes. Então, quem tem um menor, se o resto de A for menor que o resto de B, ele vem antes. Opa, mas é o que eu estou pensando em ser mais, pessoal. Perdão aqui, ó. Então, deixa eu fazer até um pouco mais direto aqui, ó. Se o resto de P for 0, se ele for um número par, ele vem antes. Caso contrário, se ele for um número ímpar, ele tem que vir depois. Então, vir antes é negativo, vir depois é positivo. Tá certo? Então, se são ambos pares ou ambos ímpares, aí eu uso os próprios valores para ordenar. Agora, se um é par e outro é ímpar, aí eu olho. Bem, se ele é par, ele vem antes. Se ele é ímpar, vem depois.
Aí essas 4 linhas aqui agora escritas e certas eu posso trocar por um ternário, né? Se o RP for igual a 0, eu retorno menos 1, caso contrário eu retorno 1. Então dá para escrever menor aqui. E comparar com 0, eu posso deixar assim, vou deixar aqui para não sofisticar muito, mas eu podia tirar esse 0 daí e inverter os dois lá, né? Vamos ver aqui como é que fica a coordenação customizada. Veja que tem o 2, 4, 6 e 8 pares antes e ímpares depois. Legal, a primeira parte está resolvida. Agora eu quero o seguinte. Se os números forem ímpares, eu quero que eles sejam ordenados ao contrário. E se eles forem pares, ao contrário. Então vamos partir desse critério aqui. Aqui, paridades iguais. Então se são ambos ímpares, se o RP é igual a 1, eu quero ordenar ao contrário. Se ele for ímpar. Se for par, eu quero na ordem correta. Legal. Agora, aqui eu vou ter que usar os ifs de volta. Se o primeiro número é par, se ele for par, aí eu retorno menos 1. Ele vem antes mesmo. Não, mas estava certo já, não preciso fazer nada mais sofisticado que tinha antes, não. É isso mesmo. Vai aqui de novo. E tá aí, ó, os pares primeiro, todos os pares primeiros em ordem crescente, depois todos os ímpares em ordem decrescente. Então, se eles têm mesma paridade, os dois números que eu estou comparando são pares ou os dois são ímpares, aí eu olho. Se for ímpar, RP vai ser igual a 1, aí eu comparo eles pelo valor, mas em ordem contrária. Se não, são pares, comparo pelo valor em ordem direta. Se um é par e outro é ímpar, eu olho. Bem, o primeiro é o par, então eu retorno menos 1, porque o primeiro é o que vem antes na ordenação. Caso contrário, o primeiro é ímpar e o segundo que vem antes da ordenação, valor positivo. Então, uma ordenação customizada aí que você tem. Inicialmente, XS com valores quaisquer, em qualquer ordem. Número 1 eu tenho uma ordenação crescente, no 2 uma decrescente, e na 3 é essa customizada que eu inventei na minha cabeça aí, que veio do exercício do Bicrowd, na verdade, né, na minha cabeça, do exercício do Bicrowd. Eu lembro que é uma coisa assim, ó, muito parecida com isso, mas mostrando que o importante da Quicksort aqui é que você tem a liberdade de parametrizar a função de comparação. Isso vai te dar um trabalho extra, mas em compensação você consegue fazer ordenações que não são triviais, usando o mesmo algoritmo. Veja que o Quicksort é o mesmo algoritmo que vai ser utilizado para ordenar esses dados. Mas durante o algoritmo de comparação, vocês podem voltar lá no Insertion Sort, no Select Sort e também no Bubble Sort. Em algum momento eu comparo dois valores. Então, em vez de usar o operador de menor ou de maior ali naquela posição, o que se faz é uma chamada para a função de comparação e usa-se o resultado dessa função de comparação aí para que você possa fazer aí a comparação adequadamente. Inclusive, é um belo exercício que eu vou sugerir para vocês aí de resgatar o código dessas ordenações, uma delas. Pega do Insertion Sort, por exemplo, e faça com que ela receba esse terceiro parâmetro. Ela recebia lá o número de elementos e o vetor, né? Que ela receba um terceiro parâmetro que seja um ponteiro para a função de comparação, como a Quicksort receba, e que você possa passar uma dessas três funções aqui e produz o mesmo resultado que eu estou produzindo abaixo se eu trocasse aqui o Quicksort aqui pela chamada da Insertion Sort customizada aí com um terceiro parâmetro. Então fica aí um belo exercício para vocês poderem trabalhar relativos à ordenação e com essa questão do ponteiro da função. Veja que a função aqui, ó, recebe um parâmetro que é o nome de uma função e ela só pode receber isso porque é Quicksort. Voltando aqui, cadê? Vou terminar aqui, não tá? Deixa com o mouse aqui. Tá aqui, ó, que é Quicksort, vamos de novo lá, QSort, que ela recebe como quarto parâmetro um ponteiro para uma função. Sintaxe, tipo do dado. Aqui tem o nome do ponteiro entre as chaves, ou entre os parênteses, antecedido pela estrelinha o nome do ponteiro. E aqui a lista de parâmetros. Eu quero mostrar para vocês mais uma função também da stdlib que usa ponteiro para função. E essa função eu acho ela ótima, que é a @exit. Essa função vai ser útil nos trabalhos de vocês. Eu citei ela por alto antes do curso, mas eu volto nela agora. A @exit é uma função que retorna um inteiro, ela está na stdlib também, e ela recebe um ponteiro de uma função que não retorna nada e também que não tem parâmetros. Então a função retorna void, lista de parâmetro void. E essa função exit é uma função muito interessante porque assim que o programa termina, ela vem chamando essas funções que foram registradas. Isso aqui a gente chama de função callback, pessoal. O que você faz? Passa um ponteiro de função para uma função, ela guarda esse ponteiro e no momento adequado esse ponteiro vai ser utilizado para invocar de fato a sua função.
Então deixa eu fazer um código aqui que vocês vão achar bem interessante. Ó. Como eu falei, vai ser útil no trabalho de vocês, principalmente quem usa SDL e quem vai usar a outra biblioteca, que me fugiu, a Incursus, pode recorrer a esse tipo de expediente. Então vamos abrir aqui o código chamado exit.c. Então vamos incluir a stdio por causa da printf, que eu vou usar, e também a stdli para usar exit. Então o que vai acontecer? Imagine vocês que vocês têm um programa. Eu vou botar aqui começando o programa, só vocês entenderem o fluxo de execução. Então eu boto a mensagem que eu estou começando o programa. Depois eu vou botar alguns passos. Ó. Passo 1, passo 2, passo 3 e finalizando o programa. Finalizando o programa. Então você imagina ter um programa, você vai fazer 3 etapas, vai finalizar o programa e ok. Programa sem segredo nenhum. Não acontece nada demais, só um monte de mensagens. A gente sabe que a gente está usando o elemento mais básico de organização de um código, que é o sequenciamento, uma mensagem depois da outra. E é isso que a gente tem aqui, começando o programa, passo 1, 2, 3, finalizando o programa. Antes de começar o programa, eu vou fazer o registro de algumas funções por meio da exit. Então, eu vou chegar a declarar a função void, tem que ter o ponteiro correto. E aqui, eu vou chegar função de encerramento f invocada. Então aqui você chamou a função de encerramento f. Imagine que você tenha também uma função de encerramento g. Eu vou fazer 3 na verdade, e um h. A f, a g e a h. O que essas funções fazem? Aí é o que você quer fazer no momento de encerramento, e vai depender de contexto para contexto, mas aqui eu quero só que as mensagens sejam diferentes para a gente entender o que está acontecendo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou botar na saída, eu quero que seja chamada a função f, a g e a h. Veja que são os nomes das funções que eu passo, os nomes das funções são ponteiros para essa função. As funções têm a assinatura correta, ou seja, deixa eu voltar aqui na página manual. Elas retornam void e recebem void. E olha o que acontece agora depois que eu fiz esse registro dessas funções. Vamos compilar o código de novo e executar. O programa roda todo e agora, quando eu chego no retorno 0 e o programa se encerra, em vez de finalizar aqui, ele fala, opa, estou terminando. Tudo que estiver lá registrado via exit tem que ser executado. Então eu chamei a H, a G, a F, aí sim o programa acabou. Veja que isso tudo aconteceu depois da linha 33. Todas as mensagens que estavam antes foram impressas lá corretamente. Aí começou as funções invocadas. E veja uma coisa interessante, eu registrei F, G, H, a saída foi H, G, F. Isso não é aleatório. Quando você registra na exit, a função que você registrou por último é a primeira a ser executada. A gente chama isso daí de FIFO. Isso aqui é uma... Oh, não, perdão, isso é uma LIFO. Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. É o comportamento de uma pilha. Então é como se você estivesse empilhando pratos aí na cozinha para lavar. Você vai empilhando os pratos. Quando você vai lavar, você pega o que está no topo da pilha. Então eu botei a F, sobre a F eu empilhei a G, sobre a G eu empilhei a H. Então eu tiro em ordem contrária. Primeiro a H, depois a G e depois a F. Agora que fica interessante porque existe uma função chamada exit. A função exit ela é uma função que encerra a qualquer momento o seu código. E o parâmetro que você passa é o código de retorno. Então aqui eu falo, nesse momento aqui eu quero abortar meu código com a saída -1. Como a gente faz, aqui seria na main o equivalente ao retorno -1. A vantagem da exit é que eu posso encerrar o código. Deixa eu até fazer isso aqui, uma função de processamento. E dentro do processamento você imagina que aconteceu alguma falha, aí você chama a função exit com -1. Então imagina que o passo 1 é justamente chamar a função de processamento. Olha o que vai acontecer agora. Deixa eu voltar aqui. Tá aí, eu comecei o programa, fui para o passo 1 e a função exit encerra o programa. Então, a partir do momento que ela encerrou o programa aqui, não vai ver impressão nem dessa mensagem, nem dessa, mas o programa termina, mesmo com código de erro. Então, antes de finalizar, o exit vai lá e executa todas essas funções que estavam lá guardadas. Então, realmente é uma função interessantíssima que te garante que você vai limpar corretamente aí o seu ambiente na saída do programa. Isso é importante, por exemplo, na Incursus, onde você modifica o comportamento do seu terminal e se porventura você sair por algum comportamento anômalo do seu código, você deixar de chamar a exit vai fazer com que o seu terminal fique avacalhado. Então você tem que falar, olha, independente de como você saiu, eu preciso
tirar o contexto da incâncies e voltar para o contexto do terminal comum. Então, você registrando a endWin no @exit, você tem essa garantia. A endWin, se eu não me engano, a última vez que a gente tentou usar, ela não podia ser registrada na @exit. Quer ver? Deixa eu botar aqui em incâncies. E quando eu tentei registrar a função endWin, eu tenho que chamar a... Eu nem vou chamar a init aqui para não dar problema. Ele vai falar aqui que a endWin, eu acho que ela retorna um inteiro, se eu não estou muito enganado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Um mecanismo que você pode botar é criar uma função com a assinatura correta, e eu vou chamar, inclusive a documentação os exemplos da incâncies ignoram o retorno da endWin, a maior parte delas, né? E eu vou ignorar aqui também. Você bota na função que tem a assinatura apropriada para o @exit aceitar ela. Ó. E aqui eu vou até botar a mensagem. Chamando a cleanup. Tá aqui, ó. Então eu vou chamar a cleanup aqui, e para que ela seja chamada corretamente eu vou precisar do init screen, né? Da incâncies. Então vou inicializar minha tela, vou usar aquelas funções. Aí ele está reclamando aqui que eu não tenho a endWin que está na cleanup em init.sr, claro, não botei aqui o indicativo que estou usando a incâncies nesse código agora. Agora deu tudo certo, vejam vocês a execução. Tá vendo? Eu chamo. Como eu estou com incâncies, agora o comportamento do terminal mesmo quebrando a linha, se manter onde é que ele estava. Passo 1, aí sim, abortou, chamou a cleanup, então chamou. O meu terminal não está comprometido porque a cleanup foi chamada adequadamente, e lá eu encerrei a incâncies. Deixa eu tirar essas duas funções da incâncies daqui, porque eu vou fazer agora testes que vão falhar, mas só para vocês entenderem como é o mecanismo. O que eu quero fazer agora, pessoal? Imagine que você, na rotina de processamento aqui agora, ao invés eu vou fazer outra função aqui, que é a função de computação aqui, ó. Imagine que ela agora seja alguma coisa que eu ia fazer nesse processamento. Só que o que eu ia fazer aqui agora, eu fiz uma bobagem e criei um laço infinito. Esse código vai rodar indefinidamente. E naturalmente, se eu não abortar rapidamente esse código, ele vai consumir meus recursos aqui e daqui a pouco cai até a gravação da aula. Então eu vou executar esse código rapidamente e vou abortar. E existem dois mecanismos para abortar um código que tem laço infinito, que é o Ctrl+C, e também tem como você matar o processo, né? Mas eu vou matar ele aqui com Ctrl+C. Olha lá. Vou executar o código, ele está em laço infinito, Ctrl+C. Veja que quando eu mando esse Ctrl+C, eu estou terminando o código com sinal para matar o processo, eu dou um kill no processo, e ele não vai sair via exit. Então aqui eu tenho um problema, existe uma maneira de contornar isso, não vou entrar no mérito hoje, mas aquele @exit resolve menos para casos anômalos, né? Quando você interrompeu externamente a execução do programa, que eu usei o Ctrl+C para abortar ali essa espera do programa, mandei o sinal de quebra para ele ali, e naturalmente não apareceu nenhuma daquelas mensagens do @exit, tá bem? Deixa eu tirar isso aqui, que laço infinito não é bom deixar aí não, porque vocês podem esquecer, rodar em casa e ter problema. Tá, ok, voltou ao normal. Certo? Então, segundo contexto onde ponteiros para funções é muito útil, é o contexto do @exit, para que você possa fazer a devida limpeza do código. Quando você tem funções de inicialização, como é o caso da SDL da incâncies, você pode chamar automaticamente numa saída que não seja anômala, claro, com a devida limpeza. E em situações que foi abortada anomalamente, eu posso usar outros recursos, mas vou deixar mais adiante, que senão a gente foge muito do contexto. E eu quero fazer um último exemplo de ponteiro para função para vocês, antes de abrir para as dúvidas, né? Que é outra função da stdlib, para variar, que é a busca binária. Se o vetor está ordenado, eu posso acelerar a questão da busca por meio da busca binária. É aquela história que eu falei para vocês, no dicionário que está ordenado, então você procura na metade, e se não está lá o verbete que você queria, você vai para a esquerda ou para a direita, a depender de que palavra você está procurando. Então, se eu faço uma busca linear no vetor, ou seja, procurando um elemento um de cada vez, eu vou ter um custo proporcional ao tamanho do vetor. Quando eu usar a busca binária, eu tenho um custo proporcional ao logaritmo, que é muito mais barato. Se você pensar num vetor de 1024 posições, o logaritmo de 1024 é 10. Então, por vetor de 1024 posições, se você tenta procurar um elemento que não está nele, você só tem certeza após 1024 comparações.
Com a busca binária, você tem certeza após 10 comparações. Então é uma diferença absurda. Quanto maior o vetor, mais absurda é a diferença. Então imagine o de 1 bilhão. 1 bilhão vai dar menos de 32 comparações na busca binária e dá 1 milhão de comparações na busca linear. Veja que a busca binária vai precisar do valor a ser procurado, do vetor onde você quer procurar, o número de elementos e o size. Então daqui para cá é igual a quicksort. Onde você está procurando, quantidade de elementos, tamanho por elemento e a função de comparação, que é a mesma função de comparação da quicksort. Tá certo? Então vamos fazer um experimento final aqui usando essa daqui. Vamos copiar a sorte e vou chamar de busca binária. E vamos fazer um experimento aqui bem interessante. E eu vou precisar de outra função. Eu não vou lembrar ela de cabeça, mas ela, deixa eu botar um terminal aqui para a gente consultar, que chama getTime of day. É só aproximar aqui, função biruta essa que não aparece até então. GetTime of day. Ué, qual era o nome da função? Ah, eu tinha escrito certo antes, mas faltou o F aqui. getTime of day. Credo, que dificuldade de escrever. Pronto, apareceu aí a documentação dela. Eu já vou explicar o que eu quero com essa função aí. Então vamos lá, eu vou deixar só a função de comparação de ordenação crescente e vou fazer o seguinte. Vou parametrizar aqui o meu programa começando com o número de elementos que eu quero. Eu vou precisar também da time. Vou fazer um código bem legal aqui para a gente entender as coisas. O que eu vou fazer agora? Vou alocar dinamicamente espaço para n elementos inteiros. Então vou usar de ponteiro aqui para fazer a alocação dinâmica de memória. Como eu vou preencher esses vetores posteriormente, eu vou usar a função malloc. Eu quero n elementos, onde cada elemento ocupa size of int bytes. Se o p for nulo, falhou, printf aqui, não há memória para %d inteiros, vou dar uma mensagem de erro para o meu usuário e aborto o código aqui com o sinal -1. Não dá para fazer nada. Se eu tenho espaço, eu vou preencher esse vetor p com n números inteiros. E esses inteiros eu vou escolher eles aleatoriamente no intervalo entre 1 e 1 milhão. Então, vou botar entre 1 e n, inclusive, vai ficar até mais interessante. Então, o p no índice i vai ser o número randômico. Vou pegar o rand aqui. Resto da divisão por n mais 1. Tá certo? E vou aproveitar que eu tenho um laço de impressão aqui já. Os meus elementos x vão vir aqui de pi, e aqui vem n. E aqui vira n-1. Fiz um pouco rápido aqui, mas porque eu vou ter que fazer isso aqui algumas vezes. Eu já reviso o que eu estou fazendo. E a última coisa que falta, antes de qualquer coisa, é inicializar o gerador de randômicos para que esse código seja diferente cada vez. Então aqui eu alimento a semente do gerador de randômicos com o número de segundos que se passaram desde o início do 1º de janeiro de 1970 até a execução do código. Capturo com o scanf quantos números eu quero. Aloco espaço para esses números. A gente sabe que eu podia ter feito isso aqui usando um vetor de tamanho indeterminado aqui, um vetor com tamanho variável. Mas se eu fizer isso aqui, a gente sabe que a capacidade desse vetor fica reduzida em relação à alocação dinâmica. Então, uso a alocação dinâmica, vejo se a alocação foi bem sucedida, se falhar eu aborto. E agora eu sorteio os números randomicamente e exibo que números foram esses. Vamos executar esse código aqui agora, gcc busca binária. Vou executar o código aqui e eu vou começar aqui com um valor modesto de 10 elementos. Então tá aí, 10 elementos sorteados aleatoriamente. Veja que há repetições, não tem problema. O importante são números que estejam ali entre 1 e 10, sejam 10 elementos. O que eu quero fazer agora, pessoal, com esses 10 elementos? Eu vou fazer, além do P, eu quero alocar dois vetores. Um outro vetor de mesmo tamanho, que eu vou chamar de Q. Vocês já vão entender para que eu quero o Q aqui. Se o Q falhar, eu tenho que abortar, mas como nesse ponto o P já foi alocado, quando falha o Q, eu tenho que desalocar o P e fazer. Lembrando que é boa prática, depois que eu terminei de usar a memória, liberar com free. Eu sorteei esses números randômicos para o P e vou sortear números randômicos também para o Q. Tá certo? Então, eu vou imprimir primeiro o P e depois o Q. Então, só dobrei o meu esforço para mais um
vetor, só mudou o nome, mas também são elementos de mesma quantidade e também dentro do mesmo intervalo, tá certo? O que vai acontecer? O P é o vetor alvo da minha busca. O Q são os elementos que eu quero buscar. Então eu vou fazer a partir desses vetores aí, eu nem vou imprimir mais eles porque depois eu vou botar um número muito maior. Eu quero saber quantos elementos eu achei de Q no vetor P. Então, para cada elemento no vetor Q, eu vou procurar sequencialmente. Eu vou começar aqui. Busca linear. Então, eu vou procurar sequencialmente. Eu vou passar em todos os elementos do vetor P. E se porventura o PJ for exatamente igual ao QI, não é P não, é P. Se o elemento que está no vetor P na posição J for exatamente igual ao Q, eu vou incrementar a minha contagem de acertos aqui e vou encerrar o laço, tá bem? Então o código tem muito segredo. Eu quero saber se o Q0 está em P, se o Q1 está em P, se o Q2 está em P e assim por diante. A questão é que eu vou passar aqui. Para ficar mais interessante, eu ter uma certa recorrência de falhas, eu vou botar o resto da divisão aqui por 2 vezes n. Então, vai aumentar a probabilidade de eu achar, de não acontecer esse processo. Deixa eu ver o que falhou aqui no meu processo de compilação. Ele está me reclamando aqui que eu dei um parêntese a mais, quer ver? É isso mesmo. Vamos compilar aqui, vamos executar. Ah, eu não imprimi, né? N igual a 10, acertos igual por 100p. Então, N e hits. Então, vamos ver aqui agora. Vou dar de novo. Então, dos 10 elementos que eu sorteei para o vetor Q, 4 deles tinham pelo menos uma aparição no vetor Q. Aqui agora foram apenas 2, aqui foram apenas 2, 4, não vão ser muitos. Deixa eu aumentar aqui para 1000. Então, dos 1000 elementos, eu achei 317, 312, 300 e poucos. Vou aumentar aqui para... Aqui, ó, aqui já começou a ficar interessante, tá vendo? Como eu estou fazendo uma busca linear, eu acho que vou ter que abortar, já começou a ficar caro. Exatamente, porque eu faço muitas buscas na busca linear, então para 1000 aqui ainda foi. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Aí vai entrar a função getTimeOfDay. Veja que ela é uma função que não faz parte da API padrão do C. Ela faz parte da API do Linux. Então, ela está naquele systime e ela tem essa função interessante, que é a getTimeOfDay, que ela recebe como parâmetro uma estrutura do tipo timeVol, que está aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui, ela tem 2 campos interessantes. Ela tem o tempo em segundos e tem o tempo em microsegundos. Então, ela é muito mais precisa do que eu tinha antes. Aqui embaixo tem até um exemplo, aqui tem os time zone deles aqui, se eu não me engano eu posso passar null. Cadê? Eu tenho null? A estrutura não exceto não, vou precisar de um time zone mesmo. O argumento DC deve ser usado como null. Então, essa informação aqui não está... Muito bem, então vamos lá usar getTimeOfDay aqui para vocês verem uma coisa. Ó. Então, sys.time e eu vou declarar uma estrutura daquele tipo, bem aqui, cadê? No começo da busca linear, eu quero uma struct, o nome da estrutura está aqui, ó, timeVol. Então, tv, e vou chamar a função getTimeOfDay. Passo o primeiro parâmetro, essa estrutura, em segundo lugar, nulo. Então, quando eu faço isso daqui, eu vou chamar ela até aqui de start, é melhor ainda. Após eu pegar isso, essa estrutura tem 2 campos, vamos lá de novo. O segundo campo dela é o tempo em microsegundos. Então, eu vou imprimir esse tempo em microsegundos aqui. Então, no start eu tenho %LLD. LLD vai ter espaço de sobra para isso, não sei exatamente qual tipo. Mas eu vou pegar aqui, o nome do campo é tvUsec. E lá embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu terminar de executar esse laço, eu vou pegar uma chamada end agora. Vou chamar essa função de novo. E o end vai ter esse campo aqui. Vocês já vão entender o que eu quero com esses dois agora.
Deixa eu rodar, compilar o código de novo. Ele está falando que o tipo é long int, mas é long int só. Eu exagerei, achei que ia precisar de long, mas o long é suficiente. Acho que LD vai dar certo. Pronto. Vamos executar o código aqui para 1000 de novo. 1000 elementos randômicos. Então, o start deu aquilo ali, o end deu aquilo lá. Esse é o número de microsegundos que se passaram. Quando eu uso o time aqui do sistema operacional para contar, ele é um time um pouco preciso. Então, como a execução aqui é muito rápida e eu quero ter certeza de quanto foi, microsegundos é 10 a menos 6 segundos. Então, o tempo de execução vai ser igual a %.6f, que vai ser a diferença entre end.tv o sec menos start.tv o sec, isso tudo dividido por 1.000.3.456.0. Tá certo? Então isso vai mensurar o tempo que esse laço está usando para executar. Então foi 0.002 alguma coisa. Deixa eu subir para 10.000 que vai ficar mais interessante. Então isso é um jeito de metrificar o tempo de execução. Ué, o start ficou antes do end? Aí não tá legal não. O que aconteceu aqui? Que maluquice que aconteceu. Como é que eu... Start menos end. Isso não faz sentido nenhum, esse negócio ter dado negativo. Muito estranho. Vai entender o que aconteceu. Depois eu procuro saber, mas a princípio é para ser isso. E agora eu vou repetir todo esse ensaio aqui. Deixa eu passar essa variável para cá também. Com a busca binária. Então o que vai acontecer aqui? Vocês vão ver que mesmo eu pagando o custo de ordenar o vetor, vai valer muito a pena. Eu vou começar aqui, ó, ordenando o vetor. Eu não vou precisar mais imprimir o start e o end, só o tempo de execução é suficiente para a gente. Execução. Então, isso aqui é o... Quando for linear, vai ser esse tempo de execução. E aqui... Eu não preciso mais declarar as estruturas, elas já estão declaradas. Vou reaproveitar apenas. E vou chamar a função quicksort para ordenar o vetor de P. Então, eu vou pegar o P tem n elementos do tipo inteiro e eu quero ordená-los em ordenação crescente. E aqui, para cada elemento, eu vou usar... Cadê a página manual da... Eu tirei daqui, da busca binária. Você vê que a busca binária retorna um ponteiro para o elemento do array e nulo se ele não for encontrado. Isso significa o quê? Eu vou pegar aqui o void p. O resultado é a busca binária do valor do vetor QI, no vetor P, que tem n elementos, size of int, e são ordenados de forma crescente. Se esse ponteiro for diferente de nulo, ou seja, for um número diferente de zero, é porque eu achei o elemento. Deixa eu pegar essa questão dos acertos aqui e botar lá em cima também, para a gente ver que essas quantidades têm que bater. E hits aqui só precisa ser zerado, já existia também. Então aqui é busca binária. Eu já vou revisar isso tudo. Eu sei que é bastante código, mas é porque o tempo está contra mim aqui, por isso que eu estou um pouco mais rápido que o normal. Vamos lá, vamos rodar aqui para 10.000 elementos. Então vejam vocês que para usar a busca linear, eu vou achar 3.136 elementos. Entre os 10.000, os outros não estavam. E claro, para cada elemento que não está, eu tenho o custo de olhar 10.000 elementos para ter essa certeza. Ele me custou 0.241588 segundos. Usando a busca binária, e vejam vocês que eu chamei a quicksort aqui e botei a chamada da quicksort como custo da função. Depois que eu inicializei o start aqui, tá vendo? Aliás, deixa eu passar isso aqui para dentro. Eu falei que tá fazendo, mas não estava pagando esse custo não. Vamos voltar aqui rapidinho. Pronto. Então, eu trouxe a quicksort lá para dentro. Mesmo trazendo a quicksort lá para dentro, como a busca binária agora é muito mais veloz, eu pago aquele custo, ainda assim o código fica sem
quase mais 100 vezes, né? Quase 1000 vezes mais rápido. Deixa eu fazer aqui a proporção de quão mais rápido ele é. Deixa eu botar aqui uma variável double. O A vai ser isso daqui, ó. Aqui tem um parênteses a mais. Agora o B bem aqui. Razão. A razão vai ser por cento ponto 3F, que vai ser o A 100 vezes o A dividido por B. Pronto, que aí dá exatamente a proporção. Então, quanto mais rápido o segundo código em relação ao primeiro. Mas já deu negativo de novo. É porque o primeiro deu negativo por algum... Eu vou ver o que está acontecendo para esse tempo de execução está dando negativo. Isso não faz sentido nenhum. Mas está aqui, ó. O código de baixo o primeiro é 8.000 vezes maior do que o de cima, né? 8.000%, na verdade, né? Deixa eu tirar o 100 aqui porque fica no escala multiplicação direta em vez de porcentagem. Pronto, último ajuste. E tá aqui, ó. Então, o código de baixo é 86 vezes mais rápido que o de cima para 10.000 elementos. Se eu botar 10 aqui, que o ganho vai ser maior ainda. Que quanto maior subir a entrada, mais o ganho vai se tornar perceptível, porque a execução linear fica cada vez mais cara, porque ela é proporcional ao tamanho. Eu estou com medo até de quebrar aqui. Não vai não. Deixa eu cancelar aqui que vai cancelar. Vai atrapalhar a nossa gravação. Deixa eu passar para 4.000, 40.000 que talvez vá. Mas 10.000 já é demais. Mesmo assim, ó, tá aí. Ainda deu negativo, só para me avacalhar. Tentar mais uma vez. O meu computador já ligou a ventoinha aqui. Voltou a dar negativo. Eu sei o que está acontecendo, pessoal. Já sei porque está dando negativo. Ai, que porcaria. Vou fazer um último conserto aqui. É porque ele pega só... Deixa eu botar na estrutura aqui, ó. Ele pega só a parte dos microsegundos, mas tem que pegar os segundos também. Então, no fim das contas, eu tenho que fazer a seguinte conta aqui para dar certo, ó. Vai ser end.tv, acho que é sec, né? TV sec vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais, porque a parte dos segundos tem que estar na conta também. Menos isso daqui, ó. É que eu estou pegando só o contador e estou ignorando completamente a parte dos segundos. A conta vai dar bem diferente agora. Aqui vai ser start. Deixa eu pegar essa conta que está toda pronta aqui. Passar aqui para baixo. Agora, isso aí. Deixa eu pegar isso aqui para calcular o B direito. Tira isso aqui. E a mesma conta para o A. Perdão, pessoal, realmente faltou ali a interpretação correta da saída da função, mas agora não vai dar mais negativo hora nenhuma. E vamos olhar para 40.000. E agora a situação vai ficar bem mais clara, tá certo? Veja, linearmente eu precisei de executar isso em 3,76 segundos. Usando a busca binária, me custou só 0,001 segundos. E isso, naturalmente, é um código aí que é 276 vezes mais veloz do que o outro. Então, realmente é uma diferença absurda que a gente deixa de pagar quando a gente usa o algoritmo de busca e de ordenação adequado para a natureza do problema, né? Então, se você precisa procurar elementos em uma base, muitas vezes é interessante que essa base esteja ordenada, porque você consegue fazer as buscas por meio da busca binária, que é muito mais veloz aí do que uma busca linear. Então, um código um pouquinho mais complicado, eu tive que fazer um pouco mais rápido do que eu gostaria, porque o tempo de aula já estava se esvaindo. Mas o coração aqui, às vezes a gente se assusta quando vê um código muito sofisticado. A ideia central aqui nem é todas essas funções novas que eu trouxe, porque o que eu trouxe foi para dentro do código como metrificar ali o tempo de execução de um laço de uma forma um pouquinho mais precisa. Ainda não é 100% precisa, mas é melhor do que a gente estava fazendo do lado de fora, usando o comando do Linux, né? O coração da coisa aqui toda é a gente ter a noção de que o ponteiro da função é um mecanismo que a linguagem C usa para poder parametrizar funções que precisariam receber funções como parâmetros. 3 exemplos que eu dei para vocês, é isso que tem que ficar. A função que ordena precisa saber como comparar os elementos, a quicksort precisa de um ponteiro da função com a função de comparação. A busca binária também precisa dessa mesma função, porque ela tem que ter o mesmo critério de comparação ao qual
vetor foi ordenado, então ela tem uma assinatura bastante parecida aí com a Quicksort. E a @exit aí que registra a ideia de guardar funções para serem executadas no momento apropriado. Isso tem um nome aí, uma técnica geral chamada de callback. Algumas APIs gráficas fazem exatamente isso. Você registra funções de callback e quando o usuário aperta no botão, o que você vai fazer? A função que ficou registrada ali vai ser chamada para fazer o tratamento daquele evento, né? Então são 3 ideias fundamentais, mas a principal ideia é essa, que a linguagem C é uma linguagem muito rudimentar, muito rústica, muito antiga, e tem pouco poder de abstração. Linguagens mais modernas, como C++, o Java, o Python, já permite trabalhar com objetos do tipo função. Eu posso ter uma variável do tipo função, eu posso copiar essa variável, posso passar essa variável como parâmetro de uma função. Então, os processos de abstração são superiores e de uma sintaxe mais agradável. Sem falar em linguagem mais alto nível ainda, como o Haskell, por exemplo, que é uma linguagem puramente funcional, onde é que você passa a função de lá para cá com o mínimo de esforço, né? Mas a ideia existe aqui muito rudimentar, mas ainda assim útil em C. E se você quiser ordenar um vetor em C, uma string em C, você tem que chamar a função quicksort. E para isso você tem que passar a função de comparação e para isso você tem que ter noção de ponteiro para a função. Tá certo? Como eu falei para vocês agora há pouco, vocês já estão agora, ao ter essa noção, já entrando na categoria seleta de programadores C que tem noção de ponteiro para a função. Tem muita gente que trabalha, eu trabalhei no começo da minha carreira profissional, como eu falei, eu aprendi a programar dentro do serviço, então durante um espaço bastante longo de tempo eu programava razoavelmente bem, mas não tinha ciência desse tipo de recurso que eu estou passando para vocês agora. Por isso que eu falei já na aula anterior que quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar programando 2.000, 5.000, 10.000 vezes melhor do que eu. Vai ser essa diferença aqui dos algoritmos que eu mostrei agora, porque eu aprendi a programar tarde, de forma não sistemática, trabalhando, já usando aquele conhecimento. Então é um conhecimento muito direcionado para aquela atividade fim que eu fazia. E hoje vocês têm a oportunidade no primeiro semestre, com 16, 17, 18 anos, já ter noção a coisas que eu levei anos aí para ir maturando, entendendo. E essa é a minha proposta com vocês ao longo desse curso de APC, é sempre de passar para vocês uma quantidade de informação aí que às vezes parece grande e sofisticada, mas é porque eu quero dar para vocês aí informações valiosas suficientes que vão, na medida que vocês forem maturando elas, utilizando, incorporando elas para o vocabulário de vocês, tornar vocês programadores muito capazes, porque vocês vão poder absorver muito rapidamente, e rapidamente nesse comparativo que eu fiz aí para vocês. Eu comecei com 23, hoje tenho 42, vai para 20 anos, né? O que eu acumulei em 20 anos de experiência, pelo menos fica aí anotado, registrado em vídeo, nas notas de aula para vocês em um ano e meio, absorver isso tudo e ter esse ganho todo aí para seguir já de um ponto de partida muito bom para a formação de vocês, tá certo? Eu acabei me alongando um pouco nesse código, eu vou botar ele lá no Teams para vocês poderem olhar com calma. Tem bastante coisa interessante aqui, revisando bem rapidamente. Inicialização do gerador de randômicos, tem a questão de alocação de vetores dinamicamente, o preenchimento desses vetores por meio de números aleatórios, uma estrutura de tempo que está disponível no Linux, não no Windows, que permite computar o tempo aí em frações de microsegundos, né? Aqui eu procuro linearmente por todos os elementos de Q 1 a 1 no vetor P. Esse aqui é um procedimento linear e como é linear em P e eu vou passar em todos os elementos de Q, acaba quadrático em N, por isso que o tempo de execução é alto. Aqui eu ordeno todos os elementos de P, que são onde eu estou fazendo essa busca, e recorro à busca binária para procurar 1 a 1 os elementos de Q. Agora a busca para cada elemento de Q tem custo logarítmico, passa a ser um procedimento n vezes log n, então por isso que ele é muito mais barato nessa ordem de magnitude de vezes que a gente viu aí agora há pouco. Terminei de usar os vetores, desaloco eles com a função free, tá certo? Então vou botar esse código aí daqui a pouco para vocês. E antes de finalizar, eu tinha uma requisição da Maria, e esse exercício aqui que é a Maria, eu vou resolvê-lo aqui rapidamente, porque dá tempo de fazer isso em 4 minutos, até menos. Porque esse é um exercício que tem é mais uma pegadinha do que um exercício, o Batman aqui. O elaborador do problema fez uma história aqui que o Batman trabalhava de computação, botou essa foto aí para fazer graça, e ele está dizendo o seguinte: você vai receber um número T, que é a quantidade de casos de teste, cada caso de teste tem um inteiro N, que é o tamanho da string que está aqui, né? Ou não, é uma cadeia de caracteres para cada caso de teste, né? Tem um caso de teste, para cada caso de teste uma string. E ele quer saber se esse bandido já foi capturado pelo Batman ou não. Se foi capturado sim, caso contrário não. Nesse caso o pistoleiro foi. Aqui no texto, Maria Alice e colegas, isso é um problema que a gente tem que ter muita atenção nos textos dos problemas, porque a gente tem que fazer exatamente o que o texto está dizendo. Não podemos extrapolar o texto, fazer assunções que não foram ditas e também não podemos ignorar as que foram dadas, né? E a frase está bem aqui, Maria Alice. Após diversas batalhas,
todos os seus vilões haviam sido capturados pelo Batman. Então, nesse ponto aqui, qualquer um que seja entrada, a resposta é sim. Então, seu código é simplesmente printf yes. Você só tem que ler a entrada para saber quantos yes você vai imprimir, quantos y, né? Então, o T ali você vai indicar T linhas de yes, porque independente do nome do bandido, o Batman já tinha capturado todo mundo, pelo menos uma vez, tá certo? Então, é uma graça que ele fez e o texto está me dizendo, no fim das contas, que a saída é sempre y. Temos aqui uma participação do Luiz Guilherme. Oi, Luiz, pode falar. Professor, só para dar um aviso rápido aqui, que daqui a mais ou menos meia hora eu vou reunir com o pessoal do meu grupo para ajudá-los ali a montar a ferramenta do WSL, né? Para quem não está por dentro, que é basicamente uma máquina virtual Linux, é uma ferramenta da própria Microsoft, então não é muito complicado de fazer e Perfeito. facilita nossos trabalhos. Eu queria saber se é possível criar um canal aqui dentro do Teams, porque me pediram para gravar, eu não tenho ferramenta de gravação. Se não for possível, eu tento fazer por fora. Tem sim, Luiz. Você pode começar uma reunião. Você vai no seu calendário do Teams e você agenda uma reunião. Aí quando você terminar de agendar essa reunião no seu calendário, você agenda por daqui meia hora, como você está combinado com os colegas. Aí vai aparecer o link da reunião. Aí você distribui os links da reunião para os colegas, eles entram por esse link. E quando começar, você usa o recurso de gravação, que é o mesmo que eu uso aqui, que vai gerar o vídeo. Tranquilo, então. Tá Então, certo? Aí fica você puder avisado. botar no canal do YouTube, em algum lugar depois para os colegas que não puderem participar, vai ser excelente. Eu já te agradeço aí pela boa vontade e pela iniciativa. Vai ajudar aí certamente a todos. Tranquilo. Maravilha. Obrigado, Luiz Guilherme. Temos uma participação também do João Pedro. Oi, João, pode falar. Eu tenho um notebook antigo que eu acabei achando, na verdade era da minha mãe, Isso. e aí eu liguei ele e deu que um arquivo do Windows estava corrompido e eu só consegui usar aquela tela bem primitiva quando você acaba de Sim, ligar o computador. isso. E eu queria saber se tem como você baixar o Linux sem precisar do Windows, porque eu não tô com saco para resolver esse problema do Windows. O que acontece? Se você tiver uma outra máquina que você vai precisar fazer uma coisa. Se você tiver alguém que tem um Linux aí para te ajudar, você vai precisar baixar a ISO do Linux. Pode ser no Windows, pode ser no Linux, mas no Linux é onde eu costumo fazer isso, né? Você vai no site de uma distribuição Linux como Ubuntu, baixa a ISO, é um arquivo aí. Se o seu computador tiver drive de DVD ou CD ainda, você pode queimar essa ISO num DVD ou num CD e inserir no notebook aí da sua mãe e dar o boot por esse CD e você vai conseguir instalar o Linux. Se você não E tiver por o um drive de disco ainda, você pode gerar um disco de inicialização, né? No Linux é bem fácil de fazer isso, e no Windows deve ter ferramentas equivalentes. Você queima essa ISO no USB, aí você boota pelo USB e também dá para instalar tranquilamente. Ah, tá bom. É Entendeu? só a Então, ISO mesmo? Como é exatamente, que você é? precisa da ISO, mas você precisa dessa ISO queimada ou num disco, né? Ou num pendrive. Aí, o seu notebook tem drive de CD ainda? Tem. Não, perfeito. Então pega aí alguém que tem uma gravadora de CD ou DVD, queima a ISO e dá o boot por ela, que aí você segue o passo a Isso passo. pode fazer por um notebook novo, né, que você tem agora? Exatamente. Qualquer um que você colega aí, ou se tiver uma máquina aí em casa que possa gravar o DVD, você entra no site, peça Eu pela tenho um ISO. notebook novo, Aí você né? pega aí qualquer gravador de CD e qualquer software que grava CD e você grava esse DVD, essa ISO. O do Linux vai dar entre 1 e 2 GB, que é mais rapidinho. Aí você boota no computador da sua mãe, entra na boot, pede para dar boot pelo CD, aí já segue as instruções de instalação. Beleza. Tranquilo. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Sexta-feira continuaremos conversando sobre ponteiros. Eu sei que é um tema mais espinhoso, a gente tem noção disso. Eu fiz uma reorganização dos conteúdos, vocês vão entender qual é o meu objetivo em breve. Depois da prova eu explico o que eu estou querendo. Mas, como eu sempre falo para vocês, tudo que eu faço tem método, é uma observação da turma, do andamento do curso, a gente vai fazendo ajustes. Então, vai ficar claro para vocês no fim das contas o que eu estou planejando. Então, a gente tem mais um encontro para ponteiros, que esse é fundamental para alguns trabalhos. Muito interessante que todos saibam como é que a gente abre, escreve, lê, manipula e torna a salvar arquivos dentro de um código C. Então a gente vai usar os conhecimentos que a gente tem agora, ponteiro para função, variáveis de ponteiro para estruturas, para poder fazer essa manipulação de arquivos aí no encontro da sexta-feira. Então é um encontro que eu recomendo que todos estejam aqui presentes. Temos uma participação do Vitor Hugo. Oi, Vitor, pode falar. Sobre, no caso, esse de arquivos em C com ponteiros é o que a gente vai precisar para o trabalho com imagem.
Então, exatamente, para trabalhar com imagem, a ideia é essa. Você não vai usar a biblioteca externa, tá, Vitor? Você e os colegas que estão trabalhando com imagens. A gente vai fazer exatamente o processo da sexta-feira. Aquele formato que eu especifiquei no trabalho de vocês, a gente vai ler esse formato em memória. Então a gente vai receber um arquivo que tem as informações organizadas daquela maneira, a gente vai subir essas informações para a memória. Usando as rotinas que eu vou mostrar e gravando em uma estrutura, a gente vai manipular essa estrutura e depois a gente devolve isso para arquivo de novo, usando as outras funções que eu vou mostrar para vocês. Então, para você e para o seu grupo, é fundamental estar aqui comigo na sexta-feira para poder a gente fazer esse processo aí. Vocês vão entender bem como é que funciona. Entendi, professor. Obrigado. Maravilha. Temos também o Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Pode falar. Boa tarde, professor. Essa aula de sexta-feira também vai ajudar quem vai usar o dicionário, né, nos trabalhos. Exatamente, perfeito. Tem esse outro contexto aí que o arquivo é muito importante, então o dicionário é até mais fácil por ter uma estrutura mais tranquila em relação às imagens, né? E, geralmente é uma palavra por linha e, como eu já antecipei em trabalho, alguns dicionários vai ter uma marcação. Eita, minha pequena começou a chorar aqui, perdão, pessoal. Então vai ter alguma marcação que de repente você tem que limpar, mas a leitura é linha a linha, então vai ser até um pouco mais fácil, Ricardo. Mas você me lembre também que a gente pode exemplificar aí a leitura de dicionário durante a aula, né? Eu vou ler um arquivo de imagem, vou ler um dicionário também como exemplos aí. A gente já dá o exemplo já direcionado para os trabalhos, tá? Só mais uma dúvida, professor. Sim, Esse pode falar. dicionário que a gente vai usar, o arquivo dele, ele tem o significado das palavras ou é literalmente só as palavras? É literalmente só as palavras e aqueles dois que eu indiquei vem as palavras e também vem assim alguma marcação, se é substantivo, se é verbo, às vezes tem isso, aí você tem que tirar. É palavra barra alguma coisa. Ou vem Ah, então é infelizado mais também. tranquilo mesmo, É né? bem mais tranquilo que as imagens. Eu não sei se eu não sei se vocês já acharam, mas na sexta vocês me lembram que eu posso botar os dois que eu tenho aqui no Teams também, eu encontrei eles na internet e tem muitos outros, né? Que eles foram só dois que eu exemplifiquei. Obrigado, professor. Maravilha, obrigado pela participação, Ricardo. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Sexta-feira, como eu falei, uma data importante e vale muito a pena vocês estarem presentes aí para a gente dirimir essas dúvidas. E na segunda e na quarta-feira, vamos trabalhar com uma biblioteca específica de alguns trabalhos que é a SDL. Mas é uma biblioteca muito boa que todos conheçam, porque é uma biblioteca muito útil, permite fazer muita coisa interessante e a gente vai poder revisar praticamente tudo que a gente aprendeu até hoje usando a SDL. Ponteiro para função, alocação dinâmica de memória, ponteiro para estrutura, laços, condicionais. Então vai acontecer tudo um pouco ali, vai ser bem interessante. Então também fica aí o convite já e a chamada para quem trabalha com a SDL de estar presente nos encontros segunda e quarta. Sexta-feira a gente faz a prova de número 3. Tá bem? Muito obrigado, pessoal. Nos vemos então na sexta-feira. Uma boa tarde a todos. Tchau, professor. Até a próxima aula. Olá, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, professor. Tchau, muito obrigado.